Salve, salve, rapaziada. Tamo mais uma vez aqui com o nosso podcast Papo Sem Estoque aqui da Hotprint, onde você consegue criar sua própria marca de roupa sem estoque. Pessoal, desde a última gravação que eu fiz aqui no podcast, eu eliminei 65 quilos nos últimos 8 meses. E se você for assistir o meu último episódio aí, vocês vão ver que a minha diferença física é gritante, é muito grande. E para celebrar esse emagrecimento, nada mais justo de que eu trazer alguém especial do ramo do emagrecimento. Um cara do fitness, um cara que vive no sangue treinar, cuidar do corpo, viver essa fase assim de realmente dar importância para nós mesmos. E hoje eu tô nessa importância de dar de cuidar de mim. Hoje para mim é mais importante do que qualquer negócio, a minha vida, a minha saúde. E hoje eu trouxe um atleta, o cara é fera, o cara é um atleta. O cara tem um corpo escultural. O cara tem uma marca fitness muito foda. O cara é patrocinador do Arnold, o maior evento fitness do Brasil. Eu acho que até da América Latina, se eu não me engano. Nós estamos falando do Lucas Lobianco. E aí, meu parceiro, Esse salve, é meu parceiro. Salve. Prazer. Olha só o tamanho do cara, mano. Eu já falei pra ele que eu quero ficar assim, mas ele vai ter que me ajudar, hein? Não, é isso aí. O mais importante você já fez, né, cara? Que é entender o que é, né? Quando a gente fala de musculação, o pessoal acha que é só para você ou ficar forte, ou emagrecer, né? Mas não, cara, a musculação ela é muito mais do que isso. A musculação ela vai te ensinar os principais pilares que você vai carregar para tudo que você fizer na tua vida, desde o profissional, do pessoal, de tudo, do relacionamento, porque você aprende ali e você entende as principais características que você deve levar para sua vida, né? Como a constância, ter um objetivo, ter um foco, manter ali. Às vezes, se você deixa de treinar, você vai perder o que você conquistou. Então, a mesma coisa no trabalho. Se você deixa de trabalhar ou tira o pé, as coisas vão começar a desandar. Então, a musculação te ensina pontos principais, pontos super importantes, na verdade, que você vai levar pro resto da tua vida, e a partir do momento que você entender eles e começar a criar rotina, o hábito, a consistência no que você faz, você vai começar a evoluir em todos os aspectos da sua vida. Então, assim, a musculação, ela é muito além do que as pessoas acham que é só físico, só o shape, mas, cara, isso daí é a pontinha final do que a musculação vai te proporcionar ali, além da tua longevidade, da tua saúde, do teu autoestima. Cara, é o que eu falo, né? É complicado eu falar porque eu vivo isso, mas assim, as pessoas deveriam conhecer não só a musculação, como qualquer outro esporte físico. A pessoa tem que conhecer e aprender que não é, primeiramente, o físico que você tem que enxergar a importância, mas todo o conceito para depois o físico automaticamente vir, a estética automaticamente vir e você passar a amar e virar uma rotina ali na sua vida. Lucas, você tem uma das marcas fitness mais conhecidas do Brasil, patrocina o Arnold, mas a galera que assiste o nosso programa aqui, eles querem saber como que surgiu a ideia de você montar uma marca de roupa fitness. Porque eu vi que você estava me contando algumas coisas, mas eu quero que você conte aqui para o nosso telespectador como que surgiu a oportunidade, porque quando a gente fala de negócios, a gente tem que olhar como uma oportunidade de mercado. Você não pode chegar e falar assim, não é porque eu gosto de musculação, eu vou montar uma marca de musculação. Você precisa viver, você precisa fazer parte da comunidade. E você é um líder da comunidade do fitness. Eu quero que você me fale como que surgiu a ideia, a oportunidade de criar essa marca. Perfeito, cara. Vamos lá, então. Para começar, galera, que vamos dizer assim, que eu me considero um cara da old school, né? Que é aquela galera que já amava, já gostava da musculação desde antes, quando não tinha conteúdo nenhum, onde pra gente aprender o
que você tinha que fazer era fórum, era blog, tinha um muito famoso na época, o hipertrofia.org, onde o cara lá colocava numa postagem lá o que ele comia, e aí você ficava debatendo com ele, com mais outras pessoas num fórum, ou seja, não tinha já resultado, não tinha estudo, não tinha conteúdo, então a gente tinha que ficar trocando ideia, simplesmente, eu gostava de treinar com outro cara que gostava de treinar de outro estado, com outro que gostava do outro, e a gente ia debatendo ali sem muito conhecimento, e a gente ia aprendendo, né? E aí, cara, já gostava muito, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, já gostava muito da musculação, do fisiculturismo. O conteúdo que tinha na época era muito de pessoas, de atletas gringos na época, né? E muita propaganda, né, cara? Na época do Animal Pack, da Universal, que aparecia o Frank McGrath, com aquele antebraço gigante, com aquelas veias, e sempre com aquele intuito muito obscuro, meio dark. Então aquilo me atraía muito, né? Os caras muito grandes, né? Meio que assim, pesadão assim. E eu falava, cara, que top, puto, um dia eu quero ter um shape próximo daquilo ali. Gostava muito, então a gente ficava trocando ideia sobre isso. E aí, cara, você querendo ou não, quando você começa a viver esse mundo, você acaba querendo, se vestir que nem os caras que você tem referência, né? E aí eu lembro que na época eu assistia essas propagandas desses suplementos da época, e sempre os caras naquele ambiente obscuro e tal, o cara, na academia toda antiga, toda velha, e ele levanta assim, aquelas luzes, pouca luz, o cara gigantesco, cheio de veia, e um objeto ali que chamava atenção, que era a regata, né, mano? Aquela regata cavadona, que aparecia o peitoral, o deltoide valorizava. Eu olhava e falava assim, meu irmão, o shape eu não tenho. Tá longe um pouco, mas a regata eu queria ter. A regata é mais fácil, eu acho que é mais fácil. E aí, cara, nessa época, mais ou menos em 2011, não existia no Brasil, e até nos Estados Unidos era difícil, mas nos Estados Unidos tinha. E tinha um parceiro meu que morava lá, eu falei, cara, e quando você vier pra cá, você traz, porque eu quero muito essas regatas e não existe aqui no Brasil. Na época eu fazia faculdade, fazia faculdade de economia, e eu pensava em ter uma loja de suplemento ou uma academia no nicho, mas nunca na minha vida eu pensei em ter uma marca de roupa. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí, beleza. Ele trouxe essas duas regatas pra mim, coloquei uma sem pensar em nada, e fui treinar. Eu só queria a regata pra treinar. Eu botei a regata e fui treinar. Cheguei lá na academia, cara, tipo assim, pensa na loucura que eu causei. Porque assim, querendo ou não, meus amigos, a galera ali, também viviam o mesmo cenário, o mesmo ambiente, gostava de musculação, gostava de treinar pesado ali. Na hora que os moleques viram, falaram, mano, me vende a tua regata. Eu falei, pô, você tá maluco? Eu só tenho duas, se eu te vender... Não, mano, por favor, me vende a tua regata aí. Então eu falei, cara, tá suado, tá maluco, cara. Eu não vou vender não, pô, tá maluco, só tenho duas. Aí terminei o treino, botei a mochila nas costas, eu falei, pera aí, cara. Tá aí uma oportunidade de negócio. Ô Jefferson, eu vou te falar, cara, eu nem pensei, assim, no início do início, numa oportunidade de negócio. Eu pensei assim, cara, olha só, todo mundo quer, eu quero produto, por que eu não faço? Assim, surgiu assim mais primeiramente como uma resolução realmente de um problema que a gente tinha, que não tinha regata pra treinar dessas cavadonas. Eu falei, cara, por que eu não faço pra mim, pros meus amigos? E, bobear, ainda vou ganhar um dinheirinho, mas assim, despretensiosamente, sabe? Sem pensar na grana. Apenas, primeiramente, resolver ali o problema nosso ali da galera da Maromba. Mas os melhores negócios, eles surgem na resolução de um problema. Exatamente. Aí, cara, e o que acontece? Onde eu moro, né, que é em Petrópolis, que é onde hoje a fábrica fica, Petrópolis, Rio de Janeiro, é um polo de moda e um polo de confecção gigantesco. Sim. Lá sempre foi. Hoje muito menos, mas na época que eu comecei era gigantesco. Então tinha muita confecção, muita estamparia, muito tudo, muita loja de tecido. E aí eu falei, cara, não deve ser difícil fazer uma regata, né? Na minha cabeça, beleza. Aí tá, cara. E na época, assim, eu sempre vamos dizer assim, eu nunca fui um menino que nasceu em berço de ouro, né? Mas também não passava necessidade. Eu era aquele cara que se tava no Play 5, eu tava no Play 1 ainda. Tinha um videogame, mas não tava no último. Mas tinha um videogame.
Então, cara, só que, então, assim, eu nunca precisei trabalhar antes de fazer a faculdade. Meus pais conseguiam ali pagar a minha faculdade com esforço, mas conseguia. E eu sempre fui um cara que eu gostava de conquistar minhas coisas. Eu não gostava de, assim, de ganhar e ter aquela sensação de, puta, ganhei. Não tive esforço nenhum pra conquistar, nem nada. Então, eu falei, cara, como é que eu vou começar esse negócio? Olha que loucura. Isso aqui, a galera mais nova não vai pegar essa ideia, mas eu vou explicar. Falei, como é que eu vou começar um negócio sem dinheiro e ter que pedir aos meus pais? Eu não vou. Eu tenho que começar o negócio com zero, sem nenhum real. E aí, cara, antes de todos esses acontecimentos, minha mãe virou pra mim, meu pai falou assim, por que tu não começa aí com teu pai pra você conhecer como é que é o trabalho, sabe? Tipo assim, vai com teu pai pra aprender como é que trabalha. Tipo assim, aquele bem amplo mesmo, Sei. só pra você ver como é que é e tal. E meu pai, cara, ele é representante de tecido. Hoje não, né? Há mais de 40 anos ele representa fábricas, só que fábricas muito grandes de tecido, as quais eu não poderia nem pensar em comprar, porque eu não tinha CNPJ e muito menos dinheiro. Sim. E eu não ia pedir nada pra ele. E aí, beleza. Eu comecei a ir com ele e tal, tipo, durante a semana, visitar os clientes. Você sabe que vida de representante é loucura, né? Sim. Visita um cliente aqui, visita outro cliente lá. E na viaja, época era né? muito mais, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Sim. Então você tinha que ir na porta do cara, bater, ir lá, levar o mostruário, mostrar, papapá. Assim, não era muito a minha vibe, E né, aí cara? você Eu não gostava começou muito. a conhecer as fábricas por dentro? Não, confecção. Comecei a conhecer as confecções e tal. Ele atendeu os clientes, eu ia ouvindo, papapá. Beleza. E aí, cara, o que acontece? Nessa fase que eu fui começar a trabalhar com ele, eu fui para outra cidade, porque era onde o polo dele era mais forte, né? Era Nova Friburgo. Ainda é Nova Friburgo, que lá é muito moda íntima. E ele representa a fábrica que é muito forte em tecido de moda íntima, poliamida de calcinha, sutiã, etc. E aí, o que acontecia? Como eu fazia faculdade lá, ele voltava para Petrópolis, tipo, quarta, quinta-feira, e eu ficava lá até sexta, ou eu vinha sexta depois da faculdade, ou eu ia vir no sábado. E ele falava para mim assim, ó, Lucas, toda sexta-feira você vai passar em todos os clientes recebendo os borderôs para mandar para a fábrica. E os borderôs nada mais eram do que cheques pré-datados, os quais eu botava no malote e mandava para a fábrica no sul. E aí eu recebendo aqueles pagamentos em cheque, eu falei, e na época isso, eu falei, ô pai, como é que funciona? Eu chego aqui, os caras me dão um monte de cheque, de papel de valor e tal. E aí, não, filho, vou te explicar. O cheque pré-datado é, por exemplo, o cliente foi lá e comprou em 3 vezes, 30, 60, 90. Foi 30 mil o pedido dele. Ele vai dar um cheque para 10 a 30 dias, um cheque para 60 para mais 30 dias e um cheque para 90 mais 30 dias de 10 mil. 10, 10, 10. Ou seja, naquele dia combinado, o cheque vai bater na conta dele e vai compensar o dinheiro na conta. Aí eu falei, tá, entendi. E naquela época passou. Aí quando surgiu essa parada na minha cabeça, eu falei, cara, como é que eu vou começar um negócio sem dinheiro? Aí eu falei assim, fiquei pensando, batendo na cabeça, eu falei, puta, mano, já sei, cara. O cheque pré-datado, pô. Vou começar. Eu falei, mãe, vamos lá comigo agora no banco que eu vou abrir uma conta. Não tinha conta na época, né? Tinha só um cartão de crédito que era deles e eu usava. Aí minha mãe, não, filho, mas pra que tu quer abrir conta e tal? Tu não precisa e tal. Eu falei, não, mãe, quero Você começar queria pegar um negócio. o cheque. Exatamente. Sim. A minha ideia era pegar o talãozinho de cheque. Só isso. Eu falei, não, mãe, o que acontece? Tô começando um negócio e eu quero começar aí com a minha força de vontade, quero que dê certo. Assim, deu uma embromada nela, ela foi lá comigo, abri minha conta pessoa física. E aí consegui. Ela tinha um bom relacionamento lá no banco, a conta dela. Eu falei, ô fulana, na época a gerente, eu não lembro o nome, eu falei, cara, tem como eu pegar um talãozinho de cheque? Porque todo mundo tem e tal, pô, eu queria pegar um talão de cheque também e tal, não sei o que, rolava muito cheque na época, até hoje ainda rola cheque. Eu fiz muito negócio com cheque. Então, aí beleza, peguei esse talão de cheque, cara, eu comecei o meu negócio com 2 folhas de cheque, irmão. 2 folhas de cheque, porque é o seguinte, a primeira, eu fui até a loja de tecido, cheguei lá, conversei com o dono, falei, cara, é o seguinte, eu peguei esse modelo aqui, a peça piloto, e eu quero produzir essa regata aqui, que é nada mais, é uma base de algodão, de meia malha, penteada, 30.1, normal. Falei, cara, eu quero reproduzir essa regata aqui. Ele, não, cara, é a malha 30.1, papá.
Falei, pô, me vê uma quantidadezinha um pouquinho aí. Eu lembro que mais ou menos a primeira compra deu tipo assim, sei lá, 300, 400 reais. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu tô começando agora, você não deixa eu pagar com chequezinho para 30 dias, não? E como já rolava muito isso lá, ele falou, não, tranquilo, era um valor baixo, né? Sim. Ele, não, tranquilo, tudo bem e tal. Aí fui, peguei essa quantidadezinha de tecido, levei para casa. Na época eu morava com meus pais. A vizinha de trás da minha mãe tinha confecção. Fui lá na casa dela, bati na porta de lá, eu falei, ô Cláudia, você consegue fazer essa peça aqui pra mim? Aí ela, pô, uma regata, né, cara? Regata é muito fácil. Moleza de fazer. Ela, não, Lucas, fácil, claro. Eu falei, ó, tô com o tecido aqui, tô com a peça piloto aqui. Ela, não, Lucas, deixa comigo. Eu falei, ô, Cláudio, só que é o seguinte, pô, tô começando agora. Você não deixa eu pagar isso aí com chequezinho pra 30 dias, não? Pra me ajudar, pô, e tal. Enfim. Não, Lucas, tudo bem, tranquilo. Beleza. E aí, cara, eu lembro que na primeira remessa que eu fiz tipo assim, 60 peças ali no máximo. E aí eu sempre fui um cara muito comunicativo e por viver esse mundo desde o início, eu conhecia todo mundo, era amigo de todo mundo, e nisso eu fomentando com a galera lá nos fóruns, conversando, papapá, beleza. Botei tudo numa sacolão preto, peguei um caderninho, na época um amigo meu era designer, falei, ô filhão, não tenho dinheiro pra te pagar, me dá uma ajuda aí, cria uma estampa pra mim aí, que eu preciso de um desenho pra botar aqui na regata, me ajuda aí, não tem dinheiro pra te pagar, não. Aí, beleza. Aí ele foi e fez um desenho pra mim, não era nem a logo, não era nem metamorfose, nem nada ainda. Era uma logo, na época, uma bola redonda e um boneco meio que fazendo a pose do Ziz, assim. Sim. Aí comprei 4 cores de tecido e só tinha uma estampa. Eu pensei, pô, já vou bolar uma promoção. Uma é tanto, 4 é tanto, pra quê? Pra eu já eliminar isso logo, vender logo, pra já quitar os meus cheques, vai sobrar o lucro, eu reinvisto no meu próprio negócio. Porque eu tinha facilidade de, querendo ou não ter que pagar aluguel, não ter que pagar comida. Sim. Então, tudo que eu pegava na época, eu reinvestia em mais estoque. Comecei a fazer estoque. E assim, cara, na época, não existia de forma alguma esse produto em nenhum lugar no Brasil. Então, assim, pensa que é você chegar com água no deserto e todo mundo cheio de sede, Mar cara. azul. Todo mundo querendo água, todo mundo com sede, louco, cara. E assim, foi até um negócio bizarro. As pessoas falavam, cara, isso aí parece ter uma praga. Começou a infestar, todo mundo queria o negócio, loucura, foi contaminando. E assim, chegou um momento que quando eu falei isso na internet, nesses fóruns, falei, cara, tô começando a fazer umas regatas aqui e tal. A galera falou, mano, eu quero te comprar. Eu falei, mas como é que eu vou vender, cara? Na época, né? Ele, pô, mano, cria uma página no Facebook. O Facebook tava meio que começando ainda. Não tinha anúncio, não tinha nada, era tudo mato. E o Facebook querendo trazer gente pra plataforma. Então não tinha nada pago, tudo que você postava. Essa época era a melhor que tinha. Época de ouro, cara. É época de ouro. Se a gente soubesse disso lá atrás, né, cara? Fala assim, né? Pô, se a gente soubesse tinha que a gente era feliz mais. E não sabia. Era feliz e não sabia, sim. Aí, beleza. Eu falei, cara, show de bola. Vou criar uma página no Facebook. E assim, cara, uma parada assim que eu dou muito valor, né? Justamente por ter começado do zero, é você aprender, cara, o que você tem que fazer para lidar com as adversidades. Porque eu tive uma pancada de adversidade e eu não tinha grana. Então eu mesmo tinha que pensar como é que ia solucionar esse problema. Além de você pensar em como iniciar um negócio que você não tinha experiência. Exatamente. E ainda num ramo que você não tinha experiência nenhuma e não tinha ninguém ali para te ajudar e te apoiar. Cara, você pegou assim, desbravou 100% o negócio. Foi, exatamente. Aí, o que acontece? Criei essa página no Facebook e anunciei lá. Só que assim, mano, na época, se hoje o pessoal ainda desconfia em comprar na internet, tem medo, imagina em 2011, cara. E outra, sabe como é que o cara tinha que comprar comigo? Ele me chamava no WhatsApp, acho que já era o WhatsApp nessa época. Me chamava lá e falava que ele queria comprar. O que eu fazia? Eu ia, via o que ele queria comprar, calculava o frete dele pelo correio e falava, deu X. Ele ia no banco, pegava o envelope, botava o dinheiro no envelope e depositava para mim. Eu tinha que esperar compensar o dinheiro para depois eu mandar para ele. Aí eu falava assim, mano, como é que o pessoal vai acreditar em mim, cara? Que eu vou, depois que ele me pagar, eu vou postar o pedido dele. Mas enfim,
Aí, um problema. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver esse problema, né? De começar a ter credibilidade na internet. As pessoas até me conhecem, mas, pô, quando se fala de dinheiro, a maioria bota um pé atrás. Será que ele vai vou tomar um mandar golpe? ou vou tomar um golpe? E aí, cara, a galera que confiava em mim, eu falei, puta, eu tenho que criar de algum jeito uma credibilidade aqui. Aí eu falei, puta, já sei. Isso, mano, hoje, o pessoal faz isso hoje. Eu comecei a fazer isso em 2011, que era o quê? O álbum de cliente. O que eu fazia? Eu falava, mano, Felipe de Salvador. Felipe de Salvador, Bahia, me comprou uma regata. Eu mandei, eu falei, Felipe, olha só, tô enviando tua peça aqui. Tá aqui o teu código de rastreio. Por favor, quando chegar aí, você tira uma foto com a peça e me manda essa foto. Aí o Felipe Salvador me mandava, eu postava lá no álbum de cliente, Felipe Salvador ia lá e comentava na postagem. Pô, chegou isso vai muito gerando a credibilidade. Cara, isso assim, eu não sabia, eu não fiz curso com mentor, não tinha nada. Eu pensei, puta, eu tenho um problema, como é que eu vou criar uma resposta para resolver esse problema aí? E foi lá que eu criei o álbum de cliente para dar essa credibilidade. E aí, conforme foi acontecendo, e era o Brasil inteiro, porque eu cheguei com um produto que não existia. Então, todo mundo queria, o Brasil inteiro queria, eu tava desesperado. Aí foi Felipe Salvador, não sei quem lá da Tocantins, tudo os estados, tudo ficando maluco, comecei a vender para o Brasil inteiro. E aí, cara, chegou um momento que eu não sabia mais quem era quem o depósito. Uma pancada de depósito com 35, 45, 105, um monte de número duplicado. E na época, quando era envelope, não tinha muita identificação, nome, nem nada. Sim. Então era horrível, eu fiquei perdido. Falei, cara, e agora? Como é que eu vou resolver? E o pessoal não te mandava aqueles comprovantezinhos pra saber? Mano, o pessoal não sabia nem depositar direito. Era, porra, lá atrás era uma confusão. E muitas das vezes não aparecia o nome da pessoa. Às vezes era só um númerozinho, código, mas enfim. E era muito depósito, muita coisa. E aí, beleza. Eu pensando nesse problema, falei, cara, como é que eu vou resolver isso? Mas começou a tomar uns golpes? Não, nunca cheguei a tomar golpe não, porque assim, eu esperava mesmo cair pra depois mandar. Porque assim, já teve gente tentar enviar envelope vazio. Mas assim, golpe que eu me lembro, deve ter tomado. Na época de 300 milhões de depósitos. Empolgado, sem tanta experiência, certeza. Tomava. Mas beleza, eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou resolver essa confusão na minha vida? Aí chegou um cara pra mim do nada. Falou assim, mano, por que tu não faz um site, cara? Aí eu falei assim, e na internet, né? Falei, pô, mano, é uma boa, né? O site. Aí ele, pô, cara, claro que é, tá maluco. Se tu vende X vezes, tu vai multiplicar isso por 10, 100 mil vezes. Você imagina só, você tá recebendo no depósito, cara. Você vai receber no boleto, no cartão de crédito, na transferência bancária e vai automatizar tudo. Você não vai ter que ficar confirmando quem pagou, quem não pagou, não. Eu falei, pô, é uma boa mesmo, né, mano? Eu falei, mas eu não vou ter dinheiro pra pagar um site. O site vai ser muito caro. Na época, né? O site vai ser muito caro, mano. Não vai dar, não, pô. Ele, vou fazer o seguinte pra tu. E era um fã na época, né? E você vai ver como que a vida é louca, irmão. E era meio que um fã da marca na época. Ele, faz o seguinte pra tu. 2.500 em 5 vezes. Dá pra tu pagar? Eu falei, opa! Dá pra pagar, pô, pra fazer toda a estrutura do site e meio que gerenciar pra mim. Cuidar ali. Aí manutenção cobrava um valorzinho lá barato. Falei, mano, aí dá pra mim, tranquilo. Beleza, cara. Cara, assim, foi literalmente a palavra estratosférico quando eu lancei o site e divulguei. Porque você automatizou tudo. Automatizei a credibilidade que você gera, por isso a importância de você ter um site transparente, um site bem feito, bem estruturado, porque assim, você ganha uma credibilidade das pessoas absurda, né? O cuidado com a foto, a gente vai entrar nesse assunto depois. Com certeza. Mas no cuidado com todos os pontos do teu e-commerce para fazer um negócio muito confiável, com quem olha de primeira, confiar 100%. E aí, assim, explodi de vender, cara. Explodi de vender e fiquei meio perdido, assim, e um dos pontos que eu acho que foi primordiais, assim, pro meu crescimento e pra minha solidez até hoje foi a cabeça, cara, porque, assim, eu sempre fui um cara que
meio que centrado, vamos dizer assim, né? Eu sabia desde pequeno onde eu queria chegar, né? Sempre pensei em ter o meu próprio negócio, ter a minha família estruturada, ter os meus filhos, ensinar para os meus filhos a maneira correta de ser. Vamos dizer assim, um ser humano, um padrão que queria uma vida ali estruturada, sem coisa errada, sem bagunça. Né? Então, o que eu fazia? Todo o dinheiro que eu fiz nessa época, eu fui reinvestindo e criando um estoque cada vez maior para conseguir atender cada vez mais pessoas. E aí chegou um determinado momento, porque até então eu terceirizava tudo. Lembra daquela confecção que eu te falei da vizinha de trás da minha mãe? Ela que fazia para mim. E assim, cara, lá eu pagava tudo separado. O corte era um preço, uma peça cortada era um preço, a estampa era outro preço e bababá era outro preço. Beleza. Só que assim, cara, ela viu eu crescendo, eu comecei a fazer, 60 a primeira vez, comecei a fazer 2.000, 3.000, 5.000 peças. E aí, ela, não sei se ela enxergou aquilo como uma oportunidade, é claro que enxergou, mas uma oportunidade de teoricamente, de me passar para trás. É bem passar para trás, mas ao invés dela diminuir o custo para mim, por conta do volume, ela, cada vez que eu ia fazer, ela aumentava mais. O corte era 40, passou para 60, Lucas, agora é 60. A estampa era tanto, ela ia aumentando assim, descontroladamente, toda vez ela aumentava. Aí eu virei para ela e falei, pô, Cláudio, aí não dá, pô, como é que eu vou fazer? Daqui a pouco não tem mais lucro nenhum, tô ferrado. Aí eu pensando, falei, mais um problema para resolver, mais um problema. Mas é nos problemas que a gente vai encontrando soluções que vai melhorar o nosso projeto. Exatamente. E vai aprendendo e vai ficando mais forte também, né, cara? Sim, você vai entender as diversas pedras que eu tive que passar aí por toda a minha trajetória. As pessoas vêm de fora, acham, puta, maravilhoso. Olha lá, estourou, puta, com muito dinheiro, tá agora isso. É patrocinador do agora ar, um monte de atleta famoso tá usando. Só que ninguém conta as pedras no caminho, os fracassos, erros, né? Só veio uns acertos. E aí, beleza. Falei, cara, eu preciso resolver isso. O que eu vou fazer? Já tem um capitalzinho ali, porque pra você ter noção, cara, tipo assim, com 4, 6 meses do meu site ali já criado, eu poderia, vamos dizer, comprar o carro que eu quisesse ali. Só que o maior erro do empresário é não reinvestir no seu próprio negócio. Exatamente. Se o cara for empolgado e ele pegar a grana que é da empresa, não é dele. Não é dele. Ele ir lá, comprar um carro novo, ir se divertir, sair na balada, ele tá frito. Exatamente. E foi exatamente o que eu pensei. Falei, cara, lógico, moleque novo, lógico que você quer um carro, né, cara? Só que eu pensei assim, pô, vamos lá, o carro vai me dar dinheiro? Vai produzir para mim? Não, o carro só vai me dar custo. Ele pode me dar um status ali, mas vai me dar muito custo. E não é o momento. Então eu falei, não, o que eu vou fazer? Cada vez minha produção tá ficando mais cara, eu vou montar a minha própria confecção. Acredito que não vai ser tão difícil também, porque aqui tem muita facilidade, muita confecção aqui, então agora eu vou começar a estudar, aprender mais sobre isso e vou montar minha própria confecção. Pensando assim, né? E aí, cara, minha mãe chegou pra mim e falou, filho, ó, cara, olha a gente abria a sala dela assim, ó, bro, parecia um labirinto, só prateleira de roupa. Meu estoque era abrir a porta da sala da minha mãe. Você usou sua casa como estrutura da empresa. O primeiro andar, cara, se abria a porta, era estoque, era prateleira loucurada, ou seja, a pessoa que visita minha mãe abria já era o meu estoque ali. Aí ela, filho, então, você vai ter que procurar algum lugar pra você ficar, filho, porque assim, já não tem como mais aqui em casa, que assim, tá num nível que não dá nem pra andar aqui dentro. Mas o legal é essa estrutura que você teve familiar pra poder te ajudar, mano. Exatamente, assim, mesmo que de forma assim, eles não chegaram e fizeram por você, mas só de você ter aquele apoio, de não precisar aportar dinheiro, sim, de você de você poder usar a estrutura da casa da sua mãe como estoque. Cara, isso é surreal. Não, isso exatamente. Já mostra que a base familiar de onde você veio é... Exatamente, só que assim... fora da curva. A minha mãe sempre me apoiou. Já meu pai não.
Meu pai não gostava. Meu pai não gostava de musculação. É que talvez o seu pai ele já tinha uma ideia formada do que ele queria que você fosse. Exatamente. E assim, a galera mais antiga, Geralmente né? pai tem isso. Sim, e a galera mais antiga tinha na cabeça de que musculação é coisa errada, academia, você ganhar músculo. E na época eu queria ganhar músculo, eu tava com esse foco. E assim, a galera da antiga tem mais tinha um preconceito muito grande Fora na que época. também o pessoal da antiga tinha uma visão de que esse era um negócio de preguiçoso, né? De, tipo assim, do cara que não é um cara, isso não dá dinheiro, isso... Exatamente, Pelo você falou contrário. ponto-chave. Pelo Desacreditando. E aquilo, né? Pensamento da galera antiga era que, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser Hoje o cara que investiu lá atrás na musculação e conhece profundamente o ramo tá nadando no dinheiro. Exatamente. E aí, assim, fui lá, né? E eu falei, vou procurar um espaço pra mim. E perto ali, e assim, tem que ser perto de casa, que assim, já tinha um estoque gigantesco. E você sabe bem, porque você vive no ramo, como é hoje mudar uma estrutura de uma fábrica. Eu não quero nem imaginar. Aqui, se você olhar na minha estrutura aqui, cara, eu fico olhando assim, eu tenho um contrato de 5 anos, eu já fico pensando, cara, desesperadamente quando for acabar quando vencer o contrato, o que eu vou fazer da minha vida? Exatamente. E aí, eu achei na época, era um prédio de 5 andares, onde o dono, ele tinha uma confecção nesse prédio e ele ocupava 3 desses 5 e sobrou 2 para alugar. Cara, a hora que... E assim, pensa, da sala da minha mãe para um galpão, né? Para um andar de um galpão. Eu olhei aquilo e falei, que isso? Loucura. Nesse andar aqui eu vou botar... Já pensava em tudo. Vou botar minha confecção aqui, meu estoque. Pensava que ia ser tudo no mesmo local ali. Aqui nesse andar eu já resolvo minha vida, consigo tudo, papapá. Fui, fechei com ele, aluguei esse andar lá da confecção. Cara, eu sei que o negócio tava crescendo tão rápido que quando eu fui olhar, eu falei, cara, onde que eu vou botar as máquinas? Onde que eu vou botar a mesa de corte? Onde que eu vou botar a estamparia? Não tinha mais espaço. E aí, eu cheguei pro dono, falei, cara, vou ter que alugar o outro andar, porque assim... Aí eu separo o estoque em um, a confecção no outro, né? Pra conseguir fazer essa gestão. Cheguei no dono do prédio e falei, cara, eu queria alugar o outro andar. Aí ele olhou pra mim e tipo assim, cara, hoje até que ele quebrou um pouco esse preconceito, mas antigamente, você era novo, te olhava assim, quem que é esse moleque vai querer alugar o meu galpão aqui, né? Tipo, me olhou assim e falou, cara, tem certeza, cara? Você não acha que é muito cedo, não? Você alugar aqui o outro andar, porque assim, é responsabilidade, né? E principalmente pessoa que não conhece o ramo, não sabe como que o mar tá tão azul lá, ele acha que ele começa a criar uma fantasia na cabeça baseado na experiência dele. Exatamente. Não, a galera lá não conhecia online, não sabia que era venda online, nada. Ele tinha confecção de roupa, mas ele tinha lojinhas, né, espalhadas físicas por aí. E aí, beleza. Aí eu falei, não, vem cá, vamos lá, vou te mostrar pra você entender a minha situação. Mostrei lá, ele viu, cara, tá bom, eu vou te alugar. Ô Jefferson, 4 meses depois ele veio me oferecer o prédio. O prédio inteiro agora. O prédio inteiro. Ele, cara, tô cansado dessa vida, não aguento mais, é uma dor de cabeça absurda, eu já tenho imóvel pra caramba, já vivo de renda, não quero mais isso pra minha vida, não. Lucas, fica com o prédio, vai, por favor. Aí, cara, eu até esqueci de falar isso daí. Uma das coisas que eu sempre tive na minha vida também, e acho um ponto uma qualidade muito boa em mim, eu sou um cara que observa muito, que enxerga sempre muito à frente. Por exemplo, você já pensou se eu aluguei o primeiro andar, certo? Você já pensou se eu não alugo esse segundo andar, fico esperando muito e vem outra pessoa e aluga esse segundo andar? O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que sair para ir procurar outro lugar. Então, pra você ter noção, eu aluguei esse segundo andar antes dele oferecer o prédio inteiro. Eu paguei tipo uns 3, 4 aluguéis sem ter nada, sem ter montado a minha estrutura lá. Mas isso daí é uma característica de empreendedor nato. O cara, quando ele nasce para ser empreendedor, ele, de forma que meio que inconsciente, ele já toma decisões que muitas das vezes é vendido em vários cursos e mentoria por aí, mas isso de forma inconsciente. Totalmente inconsciente. Porque o cara já é um empreendedor nato. Então você já era um empreendedor nato. Eu tinha 19 anos, sem experiência nenhuma, nunca tive empresa, nunca tinha trabalhado na vida. E só que eu tinha essa visão. Eu falava, cara, mas
E, pô, meu negócio já tava grande, sem muita coisa. Eu falei, cara, se eu tiver que mudar daqui, vai ser um trabalho absurdo, pô. Então, e eu acredito no meu negócio, acredito na minha marca. Eu fui, aluguei o segundo andar, fiquei 4 meses, 3, 4 meses pagando sem ter nada lá. Aí fui, montei a minha basezinha, comecei a comprar meu maquinário ali, as coisas, tudo. E aí ele veio me oferecer o prédio. Aí eu falei, me deu uma balançada. Eu falei, cara, meu aluguel vai subir muito e agora e tal, mas não, cara. Aí eu pensei, eu tenho que acreditar, o negócio tá crescendo cada vez mais. E outra, se eu não alugar, vai outra pessoa alugar e eu tenho que sair. Dito e feito, cara. Fechei ali, peguei a fábrica. E aí, cara, começou a aparecer outras coisas que realmente... Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Essa mesma fábrica é onde você está hoje? Não, eu já mudei então várias vezes. Então vamos lá. Já mudei, mas por ficar pequeno. E aí, beleza. Aluguei lá o prédio inteiro. E aí, cara, começou a acontecer umas coisas esquisitas. Nesse estouro, você imagina, quando alguma coisa aparece de sucesso, logo em seguida, o que aparece? Os concorrentes. Sim, sim. Os concorrentes. Você ganha visibilidade, né? A visibilidade cara, faz... Muita, estourado num nível, assim, surreal. E assim, começou a aparecer os concorrentes e tal. Beleza, até então tranquilo. Eu nunca... E eu te falo, cara, até hoje... eu não vou te falar que eu não observo o mercado, que é mentira. Lógico que você observa o mercado, os concorrentes e tal, mas, cara, desde lá do início, eu sempre segui a minha linha do que eu acredito em questão de modelos, criação, inspirações, referências. Eu não fico olhando ali o que meu vizinho tá fazendo, o que tá dando certo pra ele. Eu também não olho, e vou copiar o que ele faz. Não. Você pode tirar referências de outras coisas e a partir dali se basear para criar o seu modelo, a sua identidade. E aí, olha que legal, cara. Que legal não, né? Mais ou menos. Foi aparecendo concorrente e eu falei, cara, tá, beleza, vou continuar trabalhando, beleza, show de bola. E aí, cara, começou a acontecer umas coisas estranhas com o meu site. Na época não existia Black Friday, né? A época que você mais vendia era final do ano. Dezembro, Natal, ali você estourava de vender. Não existia Black Friday. 2011, 12, 13 ali, não tinha. Aí, beleza. Chegou em dezembro, a primeira vez. Chegou em dezembro, tipo assim, no inicinho de dezembro, e assim, eu era totalmente leigo no assunto de site. Era tudo muito novo pra mim e pra todo mundo, na verdade. Inicinho de dezembro, meu site estourando de vender. Pum, site saiu do ar. Desesperei, cara. Falei, meu Deus do céu. E agora? Ah, detalhe, antes de sair do ar, lembra desse cara que criou o site pra mim lá atrás? Sim. Antes dessa história, sair do ar, etc., ele chegou pra mim e falou assim, Lucas, pô, cara, eu e meu sócio brigamos aqui e tal, pô, vou parar com a agência, não vou mais tomar conta de site, nem nada, vou pra outra coisa, vou seguir outro caminho e tal. Falei, e na época não dava problema mesmo, não dava nada, não tinha muita coisa pra você alterar no site igual hoje, tem ferramenta nova o tempo inteiro, Toda na época hora. não tinha nada. Então, eu falei, tranquilo, cara, obrigado e tal, obrigado por tudo que você fez aqui até aqui, te pago certinho, então... Ele, aqui tá os acessos mais ou menos que você precisa, e é isso, valeu, fui. Não é nem, tipo, qualquer coisa me chama, não. Valeu, tá aí, fui, vazei. E aí, aconteceu essa primeira parada. E eu, ingênuos, meu Deus do céu, meu site caiu, e agora? Vendendo absurdamente, meu Deus, o que eu faço? Aí você pensa, e querendo ou não, TI, essas coisas de site, é complicado. Por mais que hoje em dia tem muita gente especializada, cara. Mas hoje em dia ainda você tem muitas dores de cabeça. Muita dor de cabeça. E é complexo, dependendo do problema, que envolve servidor, envolve outras coisas e não só o teu site em si. Desesperado. E aí você pensa só, é a mesma coisa que você construir uma casa com um pedreiro e você vai procurar outro para consertar o que o outro pedreiro fez. Foi o meu problema. Falei, cara, como é que eu vou achar um cara que vai mexer no site que outra pessoa criou de uma outra forma? Enfim, cara, eu sei que assim, eu demorei mais ou menos de 15 a 20 dias para conseguir um cara que conseguiu voltar o meu site pro ar. E aí você perdeu dinheiro pra caramba. nem imagino quanto que eu perdi nessa época aí. Aí ele resolveu, eu falei assim, não, tranquilo, pô, graças a Deus, tá, Lucas, resolvi e tal, um negócio estranho lá, mas era
já ajustei aqui e tal. Mas ele não me falou na época o que que era, nem nada. Só voltou, eu falei, é nóis, obrigado aí, tal. Beleza. Aí segui trabalhando. E assim, nessa época, por conversar muito com a galera online e tal, e não tinha Instagram, não tinha gente com muito seguidor, não tinha gente famosa. Então a gente ia para esses eventos, tipo o Arnold, por exemplo, e querendo ou não, o stand da Metamorfose Brasil no início, quando não tinham-se as marcas, era que o ponte de encontro dos maromba. Ou seja, todo mundo ia lá pro stand pra gente ficar resenhando e tal. Depois do evento, do Arnold, a gente ia todo mundo treinar junto, e depois comia, resenhava e tal. Beleza. E aí, cara, então assim, eu já tinha essa amizade dessa galera lá de trás, quando ninguém tinha seguidor, era tudo mato, e todo mundo era amigo. Que foi até uma das coisas que me ajudou muito no desenvolvimento da marca, no crescimento, na divulgação, porque todo mundo, querendo ou não, teve uma parte nesse crescimento que me ajudou muito, porque hoje você tem que pagar caríssimo para você pegar grandes influenciadores, né? E na época não, era todo mundo meu amigo, eu dava uma peça, o cara divulgava, o cara postava lá, enfim. Eu também, cara. Eu peguei uma fase, quando eu criei a minha própria marca de roupa, que eu conseguia vestir Gustavo Lima, Anitta, Ludmilla, os grandes nomes do funk sem gastar R$1. Sem gastar R$1. Por quê? Porque era mato. Na época que eu montei a marca de roupa, ninguém queria vestir esses caras. Ninguém dava atenção. Sim. Ninguém... os artistas de funk, por exemplo, que mais abraçava a minha marca, que eu desenvolvi a marca para eles, as marcas de roupa que eles gostavam, as marcas repudiavam eles. Uhum. Falavam, não, eu não quero esse cara. Hoje a Lacoste, essas empresas grandes, elas pagam uma fortuna para vestir o Livinho, para vestir um monte de cantor aí, mas na minha época eu não gastava R$1. Exato. Nada. Nunca investi R$1. A mesma coisa no meu caso, né? Então você dava algumas peças, a pessoa vestia com o maior prazer e te divulgava horrores, assim. E aí, cara, aconteceu esse episódio, e aí virou o ano, chegou dezembro, pum, de novo. Desesperei novamente, desesperado, e assim, cara, eu lembro que, nessa época já tinha bastante colaborador, assim, né, já tinha bastante responsabilidade, cara, você sabe que um site sem vender 24 horas ali é um prejuízo absurdo. Você já tem uma estrutura cara. Já tem uma estrutura cara, né? As pessoas não veem o quanto você tem de custo fixo, as pessoas vêm de fora, acham que tá vendendo pra caramba, que teu lucro é astronômico. Só que nem sempre, porque o seu custo fixo também é muito alto. E aí tá, caiu de novo. Cara, eu sei que eu fiquei desesperado, sei que eu chorava em casa, falava, cara, e era ingênuo ainda, continuava ingênuo, não tinha pego a malícia das coisas. E aí, enfim, procurando a fundo, chamei o cara de novo, que resolveu da primeira vez, o cara, Lucas, olha só, cara, tem um negócio muito estranho, cara. Tem alguma coisa que esse teu site, irmão? Eu falei, mas o que tá acontecendo, cara, que saiu do ar de novo? Ele, olha só, Lucas, trocaram teu DNS de destino, cara. Ou seja, jogaram teu DNS para algo que não existe. Ou seja, ninguém vai conseguir acessar o seu site. Aí eu comecei a falei, cara, que loucura. Pô, Lucas, com certeza tem alguém querendo te prejudicar. E, na melhor época do ano. Sim. E aí eu comecei a pensar, bater cabeça, pegar e analisar os meus concorrentes da época, que eram poucos. E aí, certa vez, eu abri o site de um deles, desci lá no rodapé. Ah, não. O cara que faz a manutenção no TI do site, ele falou, cara, eu vi que tem algum acesso de dispositivo de Goiás, Goiânia. Você conhece alguém de lá? Eu, Goiás, Goiânia, mano? Não, e tal. Aí, desci o rodapé de um dos concorrentes, Goiás, Goiânia. Falei, opa... O acesso que mexeu na estrutura, Goiás, Goiânia. A marca concorrente, Goiás, Goiânia. Eu, puta merda, descobri. Sabe aquele cara lá de trás que vendeu o site para mim pela primeira vez, irmão? O cara simplesmente abriu uma marca concorrente, roubou toda a minha database de cliente,
sabia de toda a movimentação que eu fazia, sabia Não o produto creio. que eu mais vendia, sabia o que eu mais fazia, sabia as reposições que eu fazia, pegou toda a database de clientes, criou um site, fez a marca dele e já usou toda essa estrutura que eu tinha ali para ele sem gastar R$1. Não creio. A vida é cruel, irmão. A vida é cruel. Aí eu descobri, eu fui lá falar... Não, e detalhe, ele tinha o meu domínio do site salvo no e-mail dele, como se ele fosse o dono, e não queria me devolver ainda, cara. Meu Deus. Irmão, eu vou te falar que assim, foi uma das tristezas mais fortes que eu já traição, tive. E hein? nem só por causa da grana em si, mas foi um cara que, pô, conversei muito, viu? Meu crescimento. E você fazer isso dessa forma e assim, foi... eu acredito que pela ingenuidade que você tinha à época de não ser um cara maldoso, um cara que só estava focado em buscar o seu, não prejudicar ninguém, Sim. de não estar envolvido ali com coisas erradas, você não tem maldade. Não tinha, irmão, não tinha nenhuma maldade. E tipo assim, cara, desde o meu início, como eu te falei, cara, eu não a minha ideia nunca foi ficar milionário com essa parada. Eu não tinha essa veia, assim, essa veia de querer ter muito dinheiro. Então, eu não tinha. E assim, eu vou te falar, até hoje eu não tenho ambição. A gente vai chegar lá em toda a construção. Eu vou te contar tudo, você vai entender. Eu não tinha essa maldade, sabe? E assim, a hora que eu descobri foi uma decepção pra mim, porque acaba virando amigo. Eram anos ali conversando e tal, Sim. lidando. E eu falei, cara, que decepção. A pessoa que eu, teoricamente, eu confiei muito tempo da minha vida, simplesmente pegou todos os meus clientes, a database, importou para o site dele, fez uma nova marca. Uma coisa é um funcionário chegar na sua empresa e falar assim, ó, aprender, daqui a pouco ir lá e montar um negócio parecido com o seu. Outra coisa é um cara, um parceiro que tem acesso a tudo e que você, às vezes, você troca uma ideia, você se abre, você fala dos seus sonhos, você fala dos seus projetos, você fala das suas ideias, você abre pro cara e o cara tá sabia ali tudo. Só maquinando pra te trair. Cara, sabia tudo, irmão. Fez isso e tal, mas eu vou te falar, cara, não tenho rancor nenhum não, desse e nem cara. deve. E vou te falar mais. É um cara, um dos poucos não que eu admiro, vários concorrentes meus, mas é um dos caras que eu mais admiro. Olha que loucura. Era pra eu ter teoricamente... E hoje, ele ainda tá no ramo? Tá. Não vou falar nome porque não... mas no off você vai falar. Depois eu te conto. Mas aqui que é... Irmão, você não vai embora sem falar no off. Irmão, mas sabe por que eu admiro o cara? Pra você ter noção. Hoje é uma das marcas que eu admiro mais pelo conceito que o cara criou. Sabe por quê? Ele seguiu a linha dele, pô. Ele pode ter agido de má fé lá. Só que ele criou um segmento que hoje não é nem um pouco meu concorrente mais. Ainda é a mesma pegada de público em si, mas, cara, hoje o cara focou muito mais no street. Hoje ele é uma marca muito mais street do que uma marca focada no treino e na performance. Então eu admiro ele porque ele teve esse olhar, essa capacidade de seguir seu próprio caminho. Pô, tropecei lá atrás, mas, pô, eu vou seguir o meu caminho agora. Eu fiz um negócio lá atrás, mas errado, mas, pô, vou seguir o meu caminho aqui agora. Não vou prejudicar mais o cara ali, não. Então, é um dos caras que eu admiro. E ele faz um trabalho muito foda. Por isso que eu admiro o cara. Faz um produto de qualidade, um produto criativo. Entendeu? Então, assim, hoje eu admiro o cara. Mas e o crédito? E o seu crédito? Tem ali o seu crédito? Não, mas isso aí nem vou te falar. Não ligo não, cara. Eu falo, deixa o cara ser feliz. Cara, a minha missão é o seguinte. Mas ele sentou no rabo do cometa. Não, com certeza, irmão. Mas eu vou te falar, cara. Eu sou um cara que, assim, por eu ser feliz e realizado, por ter justamente tudo que eu sonhei lá atrás. E o que eu sonhei lá atrás não era ter uma Ferrari, uma Lamborghini, não. Era ter a minha empresa, a minha família e a minha vida que eu tenho hoje, que é a mesma de lá de trás. Eu vou pro trabalho, eu treino, volto pra casa, final de semana pego, saio com a minha família e vou comer. Pra mim, cara, isso é a maior realização do mundo, algo que dinheiro nenhum vai comprar nunca. Uma família estruturada, uma família unida, principalmente, e os conceitos básicos de que pra você ser feliz de verdade, você não precisa ter um jatinho, você não precisa ter uma... Cara, nada disso. E é por isso que eu falo assim, hoje, né, para você entender a metamorfose, hoje, inclusive hoje o nosso site virou, troquei para um site novo, atualizei mais uma vez o site, a cara do site, tudo, e a gente tá mudando
o nosso branding, estamos fazendo um rebranding da marca e buscando outros horizontes também, você vai entender isso. E aí quando eu te falo, aí tu fala assim, pô, Lucas, mas se tu tá feliz e realizado, para que você quer crescer? Não, É a pergunta que... Não, acho que você entende o porquê, mas a maioria da galera que às vezes vai assistir fala assim, ué, tá maluco, ele tá falando que tá feliz, satisfeito, mas como é que ele vai crescer então e quer dar um passo a mais com a marca? Aí é o que eu te explico. O Lucas Lobianco CPF é uma coisa, a Metamorfose Brasil CNPJ é outra coisa. E a Metamorfose Brasil CNPJ hoje emprega diversas famílias que tiram o pão dali. Sim. E além Elas disso... vivem o seu sonho, né? Exatamente. E a Metamorfose Brasil consegue proporcionar dignidade para uma pancada de família. Exato. E isso é uma coisa que não pode parar de crescer. Quanto mais pessoas estiverem tirando sustento de lá, mais eu vou ficar feliz porque eu estou conseguindo agregar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por tudo isso que você passou com estrutura de site, de loja, tal, hoje como que funciona a sua estrutura aí de online? Você tem estrutura própria? Você usa plataformas prontas? Como que funciona hoje a sua estrutura? Então, cara, hoje, na verdade, assim, eu tenho uma plataforma qual eu tô de um parceiro que oferece, na verdade, pode falar, se é parceiro, você pode já fazer uma propaganda aí. É a WX3, que é uma plataforma de um grande amigo meu, que olha só, a gente conversou muito, né? Muito antes de eu tomar essa decisão, porque envolve toda uma trajetória, né, cara? Todo um sonho ali, por tudo que eu passei, por tantas pessoas que já me prejudicaram. E a gente conversou muito antes, e para você ter noção, é um cara que é fã da marca e que me mostrou desde 2014, 2015, ele me mostrou fotos e vídeos usando a marca. E é um cara que, assim, desde o início falou, cara, eu acredito demais na Metamorfose e aonde ela pode chegar. Porque, assim, a Metamorfose Brasil, ela não é só uma roupa de academia. É uma roupa que ela tem um significado ali. Ela tem que te trazer um sentido de melhorar o teu autoestima. Você não é simplesmente uma blusa. Cara, todos os modelos que a gente faz é totalmente testado, mudado, ajustado. Não é simplesmente uma camiseta que você vai jogar. Não, ela é feita para vestir bem as pessoas. Todos os detalhes eu faço questão de testar, de arrumar, de ajustar, de ver como que fica melhor. Então, assim, ela tem esse intuito de muitas das vezes o cara tá triste lá no canto, puta, mas chega a caixa da Metamorfose Brasil. Aí a hora que ele bota a roupa, ele se anima, ele vai treinar, ele vai sair ou vai fazer qualquer outra coisa. Então a roupa no geral, ela tem esse objetivo, né, de melhorar o autoestima da... Esses dias mesmo eu vi uma história teu e tu lá com a roupa, puta, uma roupa maneira, e cara, você tava feliz, traz uma autoestima muito melhor a roupa, cara. Caramba. Quando você consegue vestir uma roupa maneira, você tá com roupa legal, top, que tivesse, cara, é outra parada. Então a roupa, que foi até uma das coisas que, querendo ou não, a gente conseguiu mudar lá em 2011. O homem naquela época, a mulher sempre foi de legging, de top arrumadinha. O homem é com abadá, com camisa velha, com calça velha. Verdade. O pior roupa que você tinha era a roupa que você ia malhar. Exatamente. E a gente conseguiu começar a mudar essa ideia de vestimenta desde lá. E aí, cara, assim, e a Metamorfose, como eu te falei, ela não pode parar de crescer. Quanto mais ela crescer, porque assim, a gente esquece o Lucas, pessoa física, e fala da instituição Metamorfose, e o Lucas, pessoa física, eu não quero ser lembrado não, cara. Eu quero que a Metamorfose Brasil seja lembrada por ter mudado muitas vidas, ajudado muitas pessoas, e ter feito um marco na história. Hoje eu penso da atividade física, do esporte, e não só da musculação, que é o ponto onde eu vou chegar agora, que é onde é uma nova página, a gente vira uma página da Metamorfose Brasil, de treino, maromba, em específico, e vira uma nova página para Metamorfose porque Brasil. Hoje existe dentro, até com a musculação em si dentro, mas existe outras modalidades, que é o CrossFit, existe outras modalidades que você vai ter que criar peças, que às vezes a peça da maromba ali, aquele regatão e tal, do jeito que é para mostrar o físico, já não é a mesma pegada. Então, você precisa adaptar o seu negócio para um mundo novo que está surgindo aí dentro da atividade física, né? Perfeito, exatamente o que você falou, onde eu ia chegar.
E a gente começa a perceber, cara, que as coisas hoje, muito mais rápido do que antes, elas mudam. Os jovens de hoje, a nova geração muda muito rápido. O que era ontem não é hoje, o que é hoje não é amanhã. Então muda muito rápido. E assim, se você quer construir uma marca, salve esse corte aí. Se você quer construir uma marca de sucesso, quer ter um nome de marca, você precisa construir um storytelling da marca. A marca tem que ter história, tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Não adianta você só lançar produto e achar que você vai conseguir construir uma marca só simplesmente lançando produto, estampa nova. Se você quer uma marca, um nome, quer que as pessoas comprem a tua roupa pelo nome da marca, você tem que construir uma história. Tem que ter um significado. Tem que ter um significado, tem que ter um embasamento, tem que ter um sentido, tem que ter uma missão ali, vamos dizer assim. Então, assim, e a missão da Metamorfose Brasil nada mais é que eu nem te contei ainda por que veio o nome Metamorfose Brasil. Lá no meu início, porque eu sou um cara que tudo tem que ter sentido, sabe? Nada pode ser assim, vai ser aquilo porque é assim. Não, tudo desde o início teve que ter um sentido. E Metamorfose Brasil, por quê? Eu pensei, cara, lá no meu início, voltando lá no início de novo, cara, como que eu vou botar um nome pra minha marca? É muito difícil, o pessoal já pensa que, Power Fit, Strong Fit, Muscle, tudo, não sei o que lá, tudo assim, básico, genérico. Falei, cara, quando a pessoa entra na academia, o que ela quer? E na época eu nem pensei no nome pra ser um nome só de bodybuilder. Não, eu falei, cara, ela quer o quê? Ou ela quer emagrecer, ou ela quer ficar forte, ou ela quer melhorar a saúde. Então ela precisa do quê? Ela quer uma mudança. Ela tem um objetivo de uma mudança. Falei, cara, metamorfose. Ela quer de alguma forma ali ter uma metamorfose, transformar alguma coisa, ou o físico, a saúde, e isso abrange o masculino e o feminino. Sim. Então eu já pensei lá do início uma ideia. Qual que é o objetivo principal da metamorfose? Trazer mudança. Para você ver, assim, eu trocando ideia com você, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já fiz também, meio que de forma inconsciente, porque mesmo eu vindo de uma família onde minha mãe já era uma empreendedora, comecei na feira, novo e tal, mas também as coisas aconteciam assim, sem experiência nenhuma, a gente ia fazendo as coisas assim, dar certo no mundo do empreendedorismo. Quando eu criei a minha marca, que é a Egos, eu tirei também de um perfil meu, do que eu gostava de uma característica minha, egocêntrico. Porque para muitas pessoas, o egocentrismo quer dizer assim, a pessoa que egoísta, a pessoa que só pensa nela e tal, mas existe o lado positivo do egocentrismo. Cara, você vê assim, quando é um artista, que nem no seu caso, um fisiculturista, o cara, quando ele coloca a roupa, ele quer colocar uma roupa que valoriza aquilo que ele tem de melhor. É isso aí. O cara passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, treinando, dando o máximo, cansado. E o cara tem que colocar uma roupa que valoriza o trabalho dele, o esforço dele. Então, quando eu desenvolvi a minha marca, até o nome, eu falei assim, ego, de egocêntrico. A pessoa que é egocêntrica, ela sabe que é egocêntrica. Entendeu? Então, assim, uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa que gosta de chamar atenção. Ela gosta de ser lembrada, ela gosta de ser celebrada. Então a ela peça vai enaltecer ainda mais ela vai se sentir num degrau acima. E aí eu colocava os brilhos, colocava pedraria, colocava dourado, colocava coisas que valorizavam não onde que ela chegava. Onde chegava, ela falava, cheguei. Exatamente. Cheguei e eu quero que todo mundo perceba que eu cheguei. Cara, E eu vejo assim que você tem muito disso de forma também inconsciente, que eu fazia isso de forma inconsciente. Cara, isso eu acho que assim, são, ao meu ver, poucas pessoas que conseguem ter isso assim naturalmente. Você até consegue desenvolver... Propósito, exatamente. Você até consegue desenvolver ele estudando e tal, mas, cara, tem coisas que eu falo assim, cara, são poucas pessoas que têm essa visão de insight de negócio assim, ó. E assim, cara, agora veio a nova página da Metamorfose que eu te falei, que é uma metamorfose que eu entendi que já não é mais o Lucas marombeiro lá de trás. A Metamorfose Brasil agora não é só mais o sonho do Lucas. Agora a Metamorfose Brasil é o sonho de todo mundo. É o sonho de todas as pessoas mudarem de alguma forma e de alguma forma para melhor. E isso no aspecto da saúde.
E então, assim, a Metamorfose Brasil, por mais que hoje ela tenha ali uma parte que seja streetwear e tal, ela é uma marca sportwear, que é uma marca voltada para os esportes. E por entender esse movimento das pessoas hoje, principalmente após a pandemia, que eu entendi que as pessoas, todas as pessoas, independente se ela tem 10 ou 80 anos, ela tem que praticar alguma atividade física. E vendo esse movimento, eu entendi que a Metamorfose Brasil tem esse propósito de realmente mudar vidas, e eu enxerguei essa oportunidade de abrir os caminhos da Metamorfose Brasil e mostrar, né? E mostrar em que sentido? Através não só da logo que a gente mudou, não é mais o bonequinho fazendo duplo bíceps, agora se você for ver a logo nova do site novo, já é um raio, que é um formato de um M, que remete essa ideia de energia, transformação. O raio ele muda durante o percurso dele e traz essa força, sabe? Essa energia pro teu dia a dia. Então eu tô agora fazendo um rebranding total da marca para as pessoas que olhem de fora e falam assim, cara, puta, eu corro. Mesmo se ela não seja do ramo da musculação, ela consegue identificar que aquilo é para ela. Exatamente, faz parte do dia a dia dela, e eu comecei a fazer todo esse trabalho de mudança nesse rebranding, de deixar o site mais clean, de fazer postagens mais dia a dia. E a Metamorfose Brasil é assim como eu me espelho até mesmo na própria Nike. Se você olhar, a Nike em si, ela é uma marca diurna, pô. É uma marca sportwear diurna. Beleza, você vai achar alguém no mundo que vai usar uma Nike de noite, mas pouquíssima gente. A maior parte, 99,9% das pessoas usam Nike de dia. De noite, se ela vai sair, ela vai usar uma Louis Vuitton, uma Gucci, uma outra marca minimalista, mas não vai usar Nike em si. Você pode usar um sapato, mas na noite, dificilmente você vai encontrar. Você pode até encontrar, mas dificilmente. Então a Nike em si, ela é mais uma marca diurna sportwear, focada no sportwear, que é onde eu quero chegar com a Metamorfose. Mostrar para as pessoas que qualquer pessoa, se ela corre, se ela faz ciclismo, ela vai poder vestir Metamorfose Brasil. E hoje eu vou começar a abranger todos esses outros esportes, os quais eu vejo que tem muito potencial de crescimento, e a hora de você fazer isso é antes do movimento acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, percebendo tudo isso, eu tô meio que indo contrário do que todo mundo tá fazendo agora. Qual que é a maior briga? Vamos ver se você consegue me falar qual que é o produto mais brigado hoje no meio principalmente do homem. Um produto. As oversizes. As oversizes. Exatamente. Tá todo mundo brigando, guerreando por oversize, preço mais barato, cada vez... Hoje aqui 90% dos nossos produtos são oversizes. Exatamente. E o que está acontecendo? Uma marca brigando com a outra e cada vez mais descendo a margem. Daqui a pouco os caras vão estar pagando para comprar o próprio produto deles. É verdade. E em contrapartida, eu poderia estar o quê? Brigando no oversize com ele. Mas não. Eu tenho a minha oversize no meu padrão, na minha qualidade, no preço que é provavelmente 2 vezes o preço deles. Eu tenho também, porque eu acredito que você deve surfar a onda do momento junto. Mas enquanto eu tô surfando sem dar o meu foco ali, eu tô construindo o que eu vejo que é o futuro. Que são os outros esportes. Mas uma marca de roupa, eu acredito que uma marca de roupa, ela deve ter uma visão, assim, mais ampla, como você tá tendo aí. Por quê? Porque eu lembro, eu gosto de contar até a história das calças listradas. Teve um amigo que ele falou assim, pô, você podia investir nas calças listradas, que tá vendendo pra caramba, as mulheres, todo lugar que você investe, que você anda, você vê as mulheradas tudo com a calça listrada. E quando você vê um produto demais na rua, é sinal que ele já tá queimado. Tá queimado, tá saturando. É igual aquela calça Destroyer. Pô, quando eu comecei, quando lançou a calça Destroyer, e eu vi isso na gringa, não tinha fábricas ainda que fazia assim de forma natural as calças Destroyer. Eu tinha que comprar uma calça jeans, comprar lixa, lixar ela todinha ali, desgastar para vender Destroyer. Eu lembro que eu comprava a calça de R$56 no Brás, e eu vendia no shopping por R$500 essa calça depois lixada.
Por quê? Porque era um mercado novo. Que as pessoas ainda não tinham consciência de como... E eu fui lá, acreditei, fui lá e fiz primeiro. Exatamente. E você concorda comigo que... Beleza, se o player tá ali no game apenas para ganhar dinheiro, beleza, ele fica surfando ali, se arriscando uma hora ou outra, Claro. ele pode sair. Claro. Agora, volto a dizer, se você quer construir uma marca sólida e de sucesso que vai durar mais de 10 anos, você tem que ditar a tendência. Exatamente. Concordo então, o que eu falo? Com você. Não é que eu não tenho as oversizes, eu tenho sim, mas não é o meu foco. Eu tenho ali para a pessoa que quer vestir ali uma oversize que está na moda no momento, mas eu estou construindo algo que vai ajudar nesse processo de evolução da minha marca. Porque essa galera tá toda focada em... Eu vejo grandes marcas cometendo esse erro, focado totalmente na oversize. Vou te fazer uma pergunta. Cadê as longline? Já era. E eu fui um dos primeiros a investir no longline. Tá entendendo? Aí o cara focou meses, anos na oversize. A oversize simplesmente morreu porque lançaram o outro. O que o cara construiu? Nesse tempo todo, o cara vai ficar perdido no mundo. Fica perdido. Ele fica perdido no... O que eu tenho que fazer, meu Deus? E agora? O quê? A camisa sem um lado cortado é o momento? Então ele vai começar... Exatamente. Ele vai começar a correr atrás de coisa que já foi pensada lá atrás por outra pessoa que teve a visão. Então, assim... Ele vai virar uma cópia de alguém. Vai virar e vai ser eternamente fadado a ser cópia de alguém, o cara que fica seguindo somente a tendência do momento. E queira ou não, uma coisa que é importante, as pessoas sabem quem saiu primeiro com aquele produto. Sabe. Sempre sabe. Sempre sabe. Então é isso, cara. Eu falo assim, cara, não sou contra também não quem tá no game ali vendendo roupa só por conta da grana e tal. Hoje eu saio na rua e eu vejo assim, às vezes eu passo na frente de um bar, às vezes eu passo num ponto de ônibus, eu vejo o cara com aqueles boné de brilho. Você já viu aqueles boné brilhoso? Já. Quem inventou esse boné? Eu. Na época da Egos. Eu. Era mato. 2012, eu colocando lá, calça de onça na vitrine, na periferia, uma loja de periferia. Calça de onça dourada na vitrine, boné cheio de brilho, assim, batia a luz, brilhava pra tudo quanto é lado, e o pessoal passava e tirava barato. Dava risada. Hoje, sempre foi assim. Eu vejo em todo canto um monte de marca querendo, não, que tem meu boné. Mas é sempre assim, sempre vão tirar você como louco e depois vão te aplaudir. Eu vou te falar uma parada, eu não tinha grana, né, principalmente no meu início, e eu acabei sendo o próprio garoto propaganda da minha própria marca. Pô, cara, o que eu já fiz de dancinha lá em 2000 e bolinha, filho, o pessoal ria de mim pra cacete, olha lá, o trouxa, veio dancinha pra vender regata, pra vender não sei o que lá. Cara, hoje não, que já tá até passando um pouquinho, mas ainda tem. Todo mundo fazendo dancinha pra viralizar. Então, assim, cara, por isso que eu falo, cara, nunca desacredite de ninguém, nunca diminua ninguém, nunca desvalorize o trabalho do próximo, as cara. pessoas A vida é uma roda gigante, cara. Elas têm mania de julgar a vida da pessoa baseado na dela, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou um cara que eu sou tranquilão, graças a Deus aí, 14 anos de marca, nunca tive briga com ninguém, nunca tive treta com ninguém, porque eu faço o meu trabalho. E eu quero também que as outras pessoas sejam realizadas e felizes como eu sou. Então, assim, por isso que eu falo, não tenho mágoa de ninguém, não guardo nada de ninguém. Eu penso do pressuposto do seguinte: se eu posso te ajudar e te agregar, irmão, eu vou te ajudar e te agregar no que for. Agora, se eu for ver que eu vou te atrapalhar, eu prefiro te deixar seguir, pô. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara tranquilão que gosta, eu amo, que hoje eu falo, eu comecei, lá no meu início, eu nunca pensei que eu teria uma fábrica, uma confecção de roupa. Hoje, eu não me vejo trabalhando em qualquer outro segmento. Eu criei um amor pela produção, pela moda em si, cara, que eu falo, é surreal, sabe? Justamente também pela transformação que tem hoje lá na empresa. A gente, pra você ter ideia, a gente tem até tecelagem, ou seja, a gente compra o fio de algodão, tece a malha, então tem todo o processo lá da ponta então hoje você tem
100% de uma programação assim, do zero mesmo. Do zero, totalmente do zero. Desenvolvimento da malha até a ponta final, até o produto final do cliente. Então isso foi uma... Quantas pessoas hoje envolvidas em todos, de forma direta e indireta? Pô, cara, direta e indireta, cara, pô, com certeza mais de 200 ali, fácil. Porque envolve muita gente, né? Uma produção de... E assim, a gente produz todo tipo de vestuário, né? Você sabe como é que é, você tem também. Então, assim, demanda calça, casaco, blusa, tudo que você imaginar a gente produz lá. E... Tudo internamente. Tudo internamente. Por quê? Não tem terceirização. Não tem terceirização. Quando tem algo esporádico, específico, quando tá muito travado lá dentro, muito agarrada a produção, então a gente coloca alguma coisa ou outra para conseguir desafogar. Mas hoje o foco é 100% interno, porque a gente consegue controlar ali o padrão de qualidade, ter ali uma gestão de tempo também, saber exatamente quando você vai entregar para o cliente, você dá a palavra, que é muito importante também você fidelizar os clientes ali pela tua qualidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Dentro do seu segmento, existe sazonalidade? Existe. Assim, vamos falar do primeiro... Porque quando a gente fala de esporte... Sim. É o ano todo, tudo em movimento. Exatamente. Eu sou do ramo que, eu quer dizer, quando eu lancei minha marca de roupa, a minha marca de roupa era voltada pra noite. Sim. Então, assim, pra festa, balada, diversão, Sim. o cara saía à noite com o meu produto. Já o seu é pro esporte. Então, quanto maior agora tá crescendo, porque hoje... Cada vez mais as pessoas estão cuidando dos seus corpos, cuidando da sua saúde. Você vê, assim, pessoas, assim, empresários, jogadores, artistas, todo mundo cultuando o corpo, falando de saúde. Hoje eu vejo que as pessoas estão bem mais falando de saúde do que 5 anos atrás. Com certeza. E explodiu, vai falar cada vez mais. Explodiu, assim. Com certeza vão falar E eu mesmo, hoje, pra mim, a minha saúde vale mais do que qualquer negócio. Coisa. Sendo que pra mim chegar até aqui, eu tive que colocar meus negócios na frente da minha saúde. E eu quase fui embora por causa disso. Exatamente. Quase fui embora por causa disso. Cheguei a 203 quilos, cara. Caraca. Assim, hoje eu olho pras minhas fotos há 8 meses atrás, cara, e eu, tipo, falo, cara, não é possível que eu cheguei nesse ponto. E eu, assim, até minha mulher fala assim, cara, eu não te enxergava desse jeito, eu não conseguia te ver desse jeito, sabe? Porque acaba esquecendo, né, cara, de você mesmo. Esqueci totalmente de mim. E é muito importante, irmão, a gente tem que ter um balanço, na minha visão, é claro, um balanço, né, de tudo um pouco na nossa vida, sabe? Tudo que é em excesso acaba sendo um pouco prejudicial, né? Eu não vou te falar que você tem que deixar de trabalhar, não. É lógico que a gente tem momentos na vida em que a gente tem que ter prioridades ali, mas você nunca pode abandonar principalmente o exercício físico, né? Mas hoje eu entendo que o seu corpo é o seu templo. É o seu templo. Se você não cuidar do seu corpo e da sua saúde, nada mais importa maior do que isso. Exatamente. Não tem nada importante. Exatamente. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter saúde, até você precisa ter se vitalidade. Se você vai cuidar da sua família, se você vai proteger a sua família, se você vai prover ou qualquer outra coisa que vai demandar de você ali, se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. Com essa explosão do cuidar pessoal, como que funciona nessa questão da sazonalidade? Então, vamos lá. O que acontece, cara? A Metamorfose Brasil, eu digo por mim, pelo meu negócio. A Metamorfose Brasil ela foi criada basicamente com o intuito de vestir todo mundo. Não foi de ser uma grife, de não só vestir público A. E sempre foi uma marca para ser de todo mundo. Tanto o cara que não tem baixo poder aquisitivo, quanto o cara que tem muito poder aquisitivo. E ele vai usar porque tem um custo-benefício legal e é muito boa. Veste bem, valoriza bem o corpo dela. Só que assim, ao longo do tempo, eu fui percebendo que por conta do negócio em si, a gente tem que moldar ele e readaptar o negócio. E justamente hoje, eu estou fazendo o caminho inverso do que todo mundo está fazendo, principalmente meus concorrentes e a grande maioria, né? Que é o quê? Elas estão cometendo um erro que eu cometi já
por ter começado, eu já cometi esse erro. Eu já tô dando a volta. Enquanto eu tô vendo todo mundo vindo no mesmo caminho errando. Que é essa briga de preço e esse promocionar cada vez mais. Porque assim, chega um ponto na vida do empresário que ele enxerga o faturamento e a quantidade de venda a todo custo. É tipo o milionário que tem... Eu nunca gostei dessa olha lá, é tipo o milionário que tem 100 milhões na conta e cai para 99 milhões,9999. Ele fica desesperado, porque ele acha que ele vai quebrar, ele tá perdendo dinheiro, ele tá com menos do que ontem. Então o cara que a grande maioria, fala, porque eu também já passei por isso. Você vê, caraca, eu vendia X mil unidades por mês, agora eu tô vendendo 20% a menos, o cara já começa a entrar em pânico e acha que o vender, o faturar é o mais importante. E não é, cara. O mais importante é quanto é que você, no final de tudo, tira daquilo ali. Será que tá valendo a pena você ter que produzir e vender uma quantidade absurda para colocar aquilo ali no bolso, ou você vendendo, fazendo uma estrutura mais enxuta, fazendo um produto melhor? Você não vai conseguir, muitas das vezes, até ter menos dor de cabeça e vender muito mais. Então, o erro que a galera está cometendo hoje é promocionar de uma forma que não existe milagre. Eles vão ter que começar a cair a qualidade do produto. E aí eles vão começar a ter outros problemas que eles já não tinham antigamente. Que era qualidade, tamanho e dentre outras coisas. Então, o que eu estou fazendo nessa reestruturação? Eu estou remodelando a Metamorfose Brasil para, ao invés de ela ter produtos piores e abaixar o preço, eu estou começando a evoluir os meus produtos e começando me reposicionando no mercado de uma outra forma. E assim, é muito importante sempre que você tenha ali no seu e-commerce, na sua marca, produtos de vários tickets dentro da marca. Para você conseguir atender esteira, é uma esteira de produto, para você conseguir atender o máximo possível de pessoas. E é claro, você procurar melhorar o seu público. Por quê? O cara que vem promocionando, ele vai criar clientes viciados apenas em preço. E o cara que é o viciado em preço e promoção, ele vai te trocar pelo preço e promoção. Exatamente. Então eu percebendo isso lá atrás, eu comecei a fazer toda essa revolução que hoje já está muito mais para frente do que quando eu pensei lá, né? Já tá muito mais adiantado. E eu tô, então, seguindo esse caminho contrário. Eu não tô brigando, fazendo promoções loucas, alucinadas, com o intuito de vender mais, não. Eu tô reposicionando a minha marca, reposicionando várias coisas dentro da minha empresa para você começar uma nova direção, como eu falei, uma nova página. Então, assim, as coisas que eu errei, eu vou acertar e eu vou seguir um novo direcionamento para minha marca. Então, assim, eu quero que, lá na frente, não precisa lembrar do Lucas, não. Mas vamos olhar assim e falar, cara, que marca animal, cara. Que marca que o cara conseguiu construir uma coisa, uma história que, tipo assim, é muito maneira. É bonita, agregou de alguma forma no cenário do esporte. Então, a vou pedir para dar uma pause para me falar do meu jabá aqui. Claro, claro, pô. Pessoal, vocês estão ouvindo aí a história do Lucas Lubianco. Um cara que venceu na vida através de uma marca de roupa, trazendo um propósito para dentro do negócio dele. Mas você sabia que você pode ter sua própria marca de roupa sem precisar investir em estoque, sem precisar ter toda a carga tributária que o Lucas Lubianco tem nas costas, toda a responsabilidade de milhares de vidas, nós estamos falando assim de quase 200 pessoas diretamente trabalhando e vivendo no negócio dele. Você sabia que você pode, no conforto da sua casa, ali com uma bermuda, um chinelo e apenas um computador, ter sua própria marca de roupa e faturar muito? Porque hoje a gente tem jovens empreendedores dentro da plataforma Hotprint que tem sua própria marca de roupa no modelo Print on Demand, onde você vai simplesmente usar o nosso estoque como se fosse seu. São milhares de produtos que a gente tem a pronta entrega, que você vai colocar sua marca, sua estampa, sua embalagem, totalmente personalizada e entregue direto para o seu comprador. Sem você precisar passar por nada disso que nós passamos, essa experiência, que aqui a gente está trocando ideia para falar como que
nós conseguimos vencer através da nossa insistência e falta de conhecimento. Porque hoje conhecimento tem de monte. Inclusive, esse papo aqui sem estoque tá falando sobre essa experiência que o Lucas tem com o negócio dele, e vocês vão aprender pra caralho com esse cara aqui. E se eu tivesse a oportunidade dessa lá no meu início, cara, salvaria muito minha vida. Sem dinheiro duro, sem duro, ideia, não sem sabia dinheiro, por onde criar, não só sabia o com que fazer. sonho e meteu a cara e deu certo. Exatamente, e assim, e é o que... E não desistiu. Exatamente, e assim, e muitas vezes, às vezes a pessoa tem vontade de criar uma marca em si, já tá dentro de um nicho específico, já domina aquele nicho, já tem um público ali que gostaria de uma parada, de eu jogo tal jogo, tem um grupo ali que gosta muito, você vê, cara, começa um negócio. Quem sabe não dá certo, quem sabe não vira, as pessoas estão querendo, se você percebe que as pessoas estão querendo. Você puxou um gancho que já seria a próxima pergunta. Na sua visão, você ter um nicho específico e trabalhar em cima de uma comunidade, o qual é importante para o crescimento de uma marca, você trabalhar especificamente em torno de uma comunidade em si? Hoje, marca é 100% comunidade. Se você quer construir uma marca, é a comunidade, cara. A pessoa tem que se sentir dentro ali de um propósito, dentro de um movimento, né? A marca tem que trazer uma representatividade para essa pessoa, né? Tem que ter uma representatividade para essa pessoa. Eu fiz essa pergunta para você porque hoje, até dentro da nossa plataforma mesmo, existem diversos jovens que às vezes estão perdidos, às vezes estão meio sem uma direção, e eles começam a atirar para todo lado. E às vezes até a gente hoje dentro da nossa plataforma, a gente tem um limite de estampas no servidor, porque tem caras que chegaram a colocar assim 5, 6 mil estampas diferentes em nenhum produto vendido. Às vezes 5, 6 produtos que estão ali vendendo, em vez do cara dar foco, trazer... E outra, a facilidade que eu falo isso hoje porque eu passei lá atrás. Mas a facilidade também gera confusão. Não, com certeza, mas o que acontece? Hoje ele tem muitos termômetros para conseguir definir o que ele vai produzir ou não vai produzir. E lá atrás, que a gente não tinha rede social, que você não podia postar e falar assim, galera, essa ou essa? Ou então simplesmente não postar nada e a pessoa falar, mano, que camisa é essa daí? Não tem lá no site. Aí tu, faço direto isso, pô. Coloca uma peça, produzir uma piloto, jogo no corpo e não falo nada. Aí começa, mano, essa basqueteira aí, ué, fui lá no site, cadê essa basqueteira? Mano, então assim, hoje com a internet, você tem uma facilidade absurda. Não é que você vai acertar 100%, mas cara, você já tem um caminho. Antigamente não tinha que fazer 10 mil peças, 5 mil peças, 20 mil peças, sem saber se ia sair, cara. Você mesmo já testa a demanda do produto. Já testa a demanda do produto. Então assim, essa galera que comete esse erro, assim, achando que eu tenho que fazer 1 milhão de peças porque vai... Não, cara. Você faz uma pesquisa antes ali com o teu próprio público, teu próprio nicho, você vai ter uma base ali, lógico, você vai criar uma outra coisa diferente ali do que você propôs ali, mas, cara, é loucura você criar uma diversidade infinita de estampas, vai te dar um trabalho absurdo e muitas das vezes você não vai acertar em cheio uma coisa ali que você tem que dar o foco nela, porque você tem 1000 produtos, como é que você vai divulgar 1000 produtos? Se você tem 6, 10, e você viu que um ali estourou, cara, começa a fazer mais marketing ali em cima dele, mais criativo em cima dele, você vai estourar muito mais do que você tem que ficar pensando o tempo inteiro e achar que você tem que ficar fazendo 1 milhão de variações. Até para você produzir é melhor. É melhor, pô. É muito melhor para você escalar o produto ali para tudo, cara. Aí o cara às vezes tem 80 estampas e vende 10 de cada. 10 de cada. Se ferrou. Se ferrou. Então, assim, cara, é muito legal. E assim, lógico, eu tô falando isso tudo porque eu já vivi, né, mano? Então, assim, não é... Sim. Pô, as pessoas erram também normal, porque, assim, ninguém nasce sabendo tudo. A gente aprendeu na paulada, né? Mas hoje eles têm essa facilidade de ouvir a gente falar e contar dos problemas que a gente já teve, né? Então, assim, se o cara às vezes não conhece, cara, procura na internet, com certeza você vai achar muito conteúdo, ou até mesmo conversar com pessoas que têm isso, que já vivem isso, para você tirar dúvidas e não cometer o erro que a gente cometeu lá atrás, né? Agora eu vou entrar numa outra pergunta. Eu vi que você veio para São Paulo, você é do Rio de Janeiro, você veio para São Paulo para um treinamento de serigrafia, onde você vai aprender novas técnicas com profissionais gabaritadíssimos
que entendem do negócio em si e que você vai ali extrair e levar para dentro do seu negócio. E você veio pessoalmente junto com a sua esposa para aprender essas novas técnicas. Como que funciona hoje o desenvolvimento dos produtos dentro da Metamorfose? Então, o que acontece? Veio eu e minha esposa e trouxemos também o nosso chefe da estamparia lá, o líder da estamparia, porque é quem coordena as pessoas lá dentro, né? E quem direciona cada um lá para que o serviço seja sempre feito da melhor forma possível. E qual a importância da gente estar junto ali no processo? Poderia simplesmente mandar ele ou mandar outras pessoas do setor lá de estamparia, que ok também. Só que, cara, a importância de você estar observando e por mais que você não vá fazer o trabalho em si braçal da estampa, você tem que entender o processo. Você tem que saber como é que o processo... E assim, isso eu aprendi a, vamos dizer assim, entender melhor os processos há pouco tempo. Você aprendeu na porrada, né? Na porrada. Porque você falou, cara, eu preciso me mexer. Puta, tá dando um monte de BO ali no corte, mas eu não entendia nada do corte. Eu tenho aqui um conceito de vai-se os anéis, fica os dedos. Exatamente. Vai-se os anéis, fica os dedos. Aqui, como nós somos uma empresa de print on demand, então automaticamente o que faz sucesso para nós? Técnicas que sejam rápidas. Então é DTF, DTG. E assim, para você ter um funcionário hoje, operador, que entende de uma máquina de DTF hoje, ele é valorizadíssimo no mercado. Porque a grande maioria das empresas hoje, as importadoras de máquinas de DTF que vendem nas feiras, elas têm os técnicos próprios delas. Sim. E elas não querem, elas querem que o comprador fique na mão deles. Então eles não querem que o comprador aprenda, se desenvolva para depois virar até possivelmente um concorrente dele, ou até mesmo deixar de consumir os produtos deles. Então as máquinas são vendidas com venda casada de insumos, onde o cara amarra num contrato ali a venda da máquina, mais a venda da tinta, mais a venda do filme, mais a venda do pó, e se o cara não consumir os produtos dele, ele perde a garantia da máquina. Então, quer dizer, é um negócio que tudo está amarrado ali. E cada vez mais, os donos das empresas que consomem essas máquinas dessas importadoras, eles se veem assim, cara, preciso de um técnico. E agora? Tô lá no interior do Paraná. E o técnico, a empresa que me vendeu é lá de São Paulo. Agora eu preciso chamar eles para ver se eles conseguem me ajudar, para ver se eu consigo consertar essa máquina e botar para atender de novo a demanda que eu tenho de produção. E quando você tem um funcionário que sabe desenvolver, sabe desenrolar para você... Sim. Você corre sérios riscos de perder a qualquer momento aquele funcionário. E se você não for um empresário que bota a mão na massa, que aprende, se desenvolve, e ali, na pior situação, você vai meter a mão ali, você vai conseguir desenrolar, você tá ferrado. Com certeza. E assim, cara, uma das coisas que eu também aprendi, né, também tomando na cabeça, é que a gente precisa ter como que eu posso dizer... um conceito, né, dentro da tua empresa, que as pessoas elas precisam, na verdade não é o conceito a palavra certa, mas hoje os meus líderes eles têm que entender que eles não são líderes porque eles têm que mandar nas pessoas. O líder ele tem que coordenar as funções para cada pessoa corretamente, de forma com que o serviço no final saia o que foi contratado ou esperado pelo cliente. Então o que acontece? Hoje a gente busca sempre que os nossos líderes passem, de certa forma, o conhecimento para outras pessoas também. A gente coloca nessa... Eu até me fugiu a palavra que eu queria falar para você, né, desse conceito que a gente criou lá dentro da fábrica, que as pessoas elas precisam dividir o conhecimento, e com ela dividindo, não é que ela vai ser mandada embora e vamos contratar o outro, vai ficar com o outro funcionário, não. É para ela entender que é o seguinte, a gente quer pessoas melhores, pessoas que tem que entender que assim, pô, se eu não estiver aqui,
o cara vai poder me cobrir. E com isso não deixa a fábrica desandar. Então, pessoas hoje que são controladoras, que absorvem tudo para ela, hoje a gente está evitando centralizadores. E esses centralizadores, na maioria das vezes, são as pessoas que mais te prejudicam dentro da sua própria empresa. Porque elas fazem o processo da forma que elas querem que seja feito. E outra, por isso que é importante os donos de empresa procurarem também, não é você saber tudo, mas você entender o processo para saber quando o seu colaborador ali, às vezes, está fazendo ou agindo de má fé com você. Sim. Então é extremamente importante que você entenda um pouquinho de cada processo, pelo menos, até para você não deixar o negócio desandar e quando você vê já tá uma bola de neve absurda. Entendeu? Então, assim, é muito importante e também você trazendo o seu funcionário, o seu colaborador para ganhar conhecimento, de certa forma, ele se sente valorizado dentro da empresa e com isso, lógico, você também precisa dar o reconhecimento, se ele é um cara que corre atrás, também quer aprender, traz evolução para a empresa e querendo ou não, quando uma pessoa faz um treinamento específico, ela volta para a empresa e qualquer ideia que ela contamine as outras pessoas com conhecimento, com coisas do bem, técnicas novas, coisas que ele vai agregar na evolução da empresa. Então, assim, hoje o líder ali, ele tem um papel muito fundamental que é trazer a equipe junto com ele para jogar junto com a empresa e para crescer. A empresa crescendo, todo mundo cresce. Aqui na minha empresa, como teve Futuriprint, feira de impressão, eu peguei basicamente ali a maioria dos meus funcionários que estão envolvidos no processo de impressão, coloquei eles no meu carro, bom, vamos passar o dia inteiro comigo. Uhum. Paguei almoço, café da manhã, levei eles para a feira, mostrei para eles como que funciona o maquinário, como que eles podem até crescer como profissional no futuro, para eles entenderem que o negócio é muito bom e muito promissor. Para ele nunca ali também ele se acomodar. Exatamente. E assim, é muito interessante isso, porque assim, uma coisa que a gente faz desde 2014, que quando a gente foi colocar o primeiro stand em feira, nós não contratamos, por exemplo, a feira, todos os anos basicamente são em São Paulo. A gente não contrata ninguém de São Paulo. Todos os nossos colaboradores porque a gente monta uma loja, basicamente, uma loja enorme, todas as pessoas que estão lá dentro trabalhando com a gente são nossos colaboradores, desde costureiras, estoquistas, estampadores. E você sabe por que a gente faz isso? Para eles entenderem a importância que tem o trabalho deles. Aonde o trabalho deles, que muitas vezes eles nem imaginam onde chegou. Eles escutarem da boca dos clientes o quão importante é a Metamorfose Brasil, é a roupa da Metamorfose Brasil na vida deles. E você imagina só, você fala assim, cara, olha só que maneiro, cara. O que eu faço lá na fábrica, olha o que está refletindo aqui. Então, todo ano, a gente faz questão de trazer todos os nossos colaboradores, que a gente normalmente traz, que geralmente é 10, 12 pessoas, junto com a gente para a feira. Fica os 4 dias aqui em São Paulo, depois a gente volta. E o mais importante não é só essa galera que vai, não. Quando ela volta, ela contagia todas as outras pessoas ao redor com a energia que ela recebeu ali dentro do evento. Fala, cara, putz, nosso trabalho é importante mesmo, cara. Olha só, cara, conversei com fulano de tal, com um cliente, falou que a marca é maravilhosa, que as peças caem bem, que a costura é muito boa. Então você começa a contagiar outras pessoas ao seu redor com boas energias. Porque às vezes ela tá ali dentro, cara. Ela tá fechada ali numa fábrica. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe onde o produto tá indo. Ela não sabe o trabalho que ela faz, onde tá indo. Se a pessoa está gostando, se não está, para ela tanto faz, tanto fez. Agora, quando ela entende que o produto que ela faz ali muda, às vezes, muitas vezes, uma autoestima de uma pessoa, cara, é totalmente diferente. Então, assim, é isso que a gente busca lá na empresa, trazer essa ideia, mostrar para os colaboradores o quão importante é o trabalho deles e eles entenderem que, assim, não tem o mais importante. A gente é um time. Um time de futebol não tem o goleiro, não tem a zaga, não tem o meio de campo, não tem o atacante. Cada um não tem a sua função. A mesma coisa dentro da empresa. Se tu ficar sem zaga, e se tu ficar sem goleiro, e se tu ficar sem atacante, e se tu ficar sem meio de campo, não vai prejudicar o time por completo? Sim. Então pronto. Então nenhuma peça é mais importante que a outra. O time todo é importante. Sem uma peça, a engrenagem não gira. E a máquina não funciona.
Então, assim, cara, é esse conceito que a gente leva. Eu levo como eu te falei, cara, eu amo o que eu faço com o maior amor e carinho. A gente tem um estresse absurdo, você sabe como é que é. Não vou te falar que é maravilhoso, todo dia você tá... Não, tem dia que você tá querendo explodir o mundo, jogar tudo pro alto e não quero mais isso, mas, cara, no outro dia ao mesmo tempo você quer criar o planeta. Um dia você quer explodir tudo, no outro dia você eu quero crescer, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Então, assim, cara, é muito legal toda essa parte. E, assim, uma coisa é certa, não é pra todo mundo, que é uma coisa que é muita pressão, é muita cobrança. E, então, o cara que tá disposto a entrar nesse mundo, ele tem que entender que não vai ser um mar de rosa, né? Mas se ele tiver amor pelo que faz, tiver vontade mesmo e acreditar no sonho, cara, eu acho que deve ir pra cima e abraçar como qualquer outra coisa. Se tem um sonho ali, tem que meter marcha. Mais uma pergunta. Quais são hoje os canais de ativação, de venda, assim, que o seu consumidor consegue adquirir a Metamorfose? Boa. Só através de site? Vocês têm lojas parceiras? Como que funciona? Vamos lá. Hoje, a Metamorfose Brasil, nós, né, concentramos os nossos esforços todo no site próprio. Inclusive, acabamos de lançar o novo site lá, se você quiser acessar lá, www.metamorfosebrasil.com. Confere lá, tenho certeza que você vai agradar de alguma forma lá, porque lá tem produtos para todo mundo. E concentramos sempre a nossa força máxima no nosso site, que é a nossa plataforma, é a nossa casa, né? É onde a gente vai te receber ali com o maior carinho, vai te dar o maior suporte. Porém, de qualquer forma, eu jamais vou deixar de lado os grandes marketplaces, que, ao meu ver, são o futuro. Infelizmente, são o futuro. Mas marketplace dá para você se posicionar também de uma forma que nem como você falou, sem brigar por preço, sem depredar nada. Mas olha só, sabe qual é o maior problema do mundo? Que eu acho isso infelizmente. Por que eu falei infelizmente? Porque você lembra que você falou que é ruim você ficar preso, teoricamente preso? Sim. Você tá preso ali dentro. Se hoje teu comissionamento você tem que pagar para eles 20% e amanhã eles chegam e falam, é 50%? Ou você aceita, ou você rala. Então você tá numa plataforma, nessas plataformas, sem saber o dia de amanhã. Sim. E eles não vai pensando que eles estão se importando muito com... Ó a polêmica. Que eles estão pensando muito em você não, porque, cara, cada dia que cai nasce milhões. Então, assim, você quer o que eu tô te propondo? Não quer? Tem mais 100 mil empresas que estão começando agora que querem isso daí para se reerguer. Então, assim, só que é um mercado que eu falo assim, cara, é o futuro, porque não tem como você competir com os caras, a logística de entrega dos caras, o preço de frete dos caras, como você poder comprar desde uma camiseta até uma geladeira junto, você pode comprar junto. E você saber que amanhã vai estar na porta da casa, ou até hoje mesmo vai estar na tua casa. E todos eles entenderam que a logística é o principal ponto. É o principal ponto. Cara, é incrível quanto o Mercado Livre, a Shein... Hoje, só para vocês terem ideia, às vezes tem produtos que a gente posta aqui na Hotprint que do dia que o cliente comprou até a chegada na casa dele, se você comprar um produto na Shein, chega primeiro. Chega mais rápido. Por quê? Porque os caras criaram uma estrutura de produtos prontos, aí a postagem é muito rápida, os caras têm avião próprio para trazer para o Brasil, os caras montaram uma própria transportadora, que é a Anju, aqui no país, e os caras conseguem te entregar assim com 7 dias um produto da China, do outro lado do planeta. Sim. E eles estão conquistando, desbravando muito o Brasil por causa dessa expertise de logística que eles têm. Exatamente. Então, por isso que eu te falei, cara, infelizmente, porque assim, cara, no teu site, na tua casa ali, você consegue construir o que eu te falei do lance do storytelling, do branding ali, da construção, da temática, do ambiente, você entrar no lugar e falar assim, caraca, que maneiro, tô em casa aqui, putz, tal, conversar com o que você vive agora no Mercado Livre, não, você tá do lado de um monte de coisa aleatória, eu tô vendo a tua camisa, mas eu tô vendo um aspirador de pó do lado. Sim. Tá ligado? Tipo assim, perde esse encanto pela marca, acaba virando muito o produto em si. Lógico, tem a marca, mas assim, você entendeu a comparação quando eu falo, acaba virando um produto, porque tu tá do lado de um aspirador de pó.
Tá entendendo? Sim. Perde um pouco, mas assim, é o que eu falo, eu vejo como o futuro das coisas, sabe? De repente, ali sabe o que eu enxergo? Pode falar que eu sou maluco, mas vamos ver daqui uns 5, 10 anos. Eu acho que os sites próprios vão virar, basicamente, vitrine institucional para falar da marca. Sabe? Um institucional, uma história da marca, ali mostrar, mas, cara, ponto de venda. Pode até ter um ponto de venda, mas os pontos de venda principais vão ser marketplace. No futuro, eu enxergo. Hoje eles já eu são. enxergo. Já são. Os mas assim, eu enxergo total, cara. Total. Por isso que você precisa criar um conceito. Por isso que eu falo. Senso de comunidade. Por isso que, exatamente. Por isso que eu falo, cara, o meu foco é 99% no site. Por que eu estou nessas outras plataformas? Para já criar história. Para já criar ali como que eu posso explicar? Para você já ter uma história dentro da plataforma, para não chegar na hora que der um ruim, falar, puta, eu preciso migrar. Igual foi na pandemia, as pessoas da loja física falam, puta, eu tenho que fazer site. Tá ferrado, cara. A partir do momento que você vem construindo ali, mesmo sem dar um foco nessas plataformas, porque depois que você constrói uma marca, cara, igual o meu produto, ele vende sozinho nessas plataformas. Não coloco anúncio, não faço ads, não faço absolutamente nada. Os ads que eu faço é todos focados direto no meu site. Só que eu tô lá dentro, tá vendendo lá. Eu tô construindo uma história, tô ganhando relevância lá, mas sem dar o foco de lá. O preço de lá, você tem que botar mais caro. Você não coloca energia, né? Você não bota energia lá. Mas, de qualquer forma, você está posicionado lá. Então, assim, hoje, eu faço isso, cara. Mas é o que eu te falei, eu enxergo lá na frente como esses grandes players aí dominando tudo e você... Falando em visibilidade da marca, hoje, qual que é o principal foco para fazer com que gere tráfego para o seu site hoje? Cara, o que acontece? Isso muda constantemente. Eu comecei lá do início, quando eu comecei patrocinando páginas de Facebook, mandava 2, 3 regatas pro cara, o cara me jogava o mês inteiro, cara. Era surreal, era muito barato, porque as pessoas não tinham noção também, e as pessoas queriam o meu produto, então eu não tinha custo praticamente nenhum. Ao longo aí veio aparecendo os influencers, por isso que assim, a gente pegou quando era mata as coisas, veio aparecendo os influencers, eles foram ganhando seguidores e relevância, e aí assim, o cara que começou ali aceitando 1, 2 peças por mês e te divulgava todo dia, incessantemente, o cara, ele ganhou relevância, e aí a maioria chegava, pô, e tal, então agora eu tenho um seguidor, eu tenho relevância e tal, poxa, era legal você me pagar um salário, e você, não, justo, pô, tudo bem. Aí você combinava o salário com a pessoa. De repente, o que era postado sem nenhum real na operação, o que o cara postava 5, 6, 10 mil vezes durante a semana, o cara passou a postar 3. De repente, 2. E você pagando e valorizando. De repente, 1. De repente você fala, pô, mano, por favor, pelo amor de Deus, você tem como dar uma postagemzinha lá pra mim? Então, assim, foi meio que o poste mijando no cachorro. Ao longo do tempo. E ainda mais, assim, os canais antigamente de musculação, que antigamente que eu falo assim, de 5 anos atrás aí, não é nem tão velho assim, não tinha tanta relevância que nem hoje, né, cara? Hoje, assim, você pega, assim, canais de YouTube aí estourado, explodido, que pra você estar ali dentro, você vai ter que colocar uma grana. Vai ter que colocar uma grana. E assim, aí eu passei por essa fase. Não dava nada. Não dava nada, exatamente. Mas assim, eu passei por essa fase, né, dos influencers crescendo e tal, e rendendo bastante até, desde o momento que eles passaram a não render. Porque assim, virou um grande comércio de influenciadores de divulgação, onde hoje, basicamente, pouquíssimas pessoas têm credibilidade, porque hoje essa água aqui é a melhor. Amanhã já é outra que é a melhor do momento. Então você vai perdendo a credibilidade. Por isso, tanto é que hoje os influencers mais valiosos são aqueles que não trocam de marca. Porque você cria credibilidade, né? Hoje, qual que é a minha ideia? Eu não foco tanto em influenciadores com grandes números de seguidores, sim, porque essa galera geralmente fica pulando de patrocínio para patrocínio. E aí quando você faz uma ação de que você precisa que venda, não vende. Porque todo dia é uma água nova que é melhor. Todo dia é uma roupa nova que é melhor. E aí o seguidor já não acredita mais. Então hoje eu enxergo como a melhor, se você quer ali crescer uma marca, principalmente gastando pouco, cara, pega o micro-influenciador em que vive o que você busca para tua marca, o dia a dia real.
cara que levanta ele pra treinar, vai na dificuldade, pega um... Cara, principalmente se você não tem grana, aposta nessa galera que conta o dia a dia, a realidade ali, que realmente usa o teu produto. Não vai usar só o teu produto na hora do merchan e depois vai... Outra coisa também que gera uma conexão absurda. Você vai patrocinar alguém que não usa teu produto, que você só vai pagar pra pessoa falar, olha só, essa água é boa, maravilhosa. E depois você vai ver ela no dia a dia dela, tá bebendo outra água lá. Entendeu? Então, assim, tem que ter toda essa pesquisa, todo esse estudo. O cara tem que usar e tem que gostar. Tem que usar. E prefira prefira sempre influenciadores que já usem a sua marca. Porque eles vão usar com mais prazer ainda. Sim. Sacou? Então, assim, hoje eu tô sempre rebalanceando. Uma hora, assim, anúncio sempre. Full time anúncio, muito investimento em anúncio, né? Porque você, no anúncio, é muito diferente de influência. No anúncio você tem toda a métrica do que foi construído ali. Quanto você investiu, quanto te retornou. Você sabe exatamente, você controla, amarra muito melhor a operação. O influencer é muito vago. Ele acaba sendo muitas das vezes mais barato, porém você não tem muita métrica. Então você fica meio que no escuro. Mas também se você acertar... Mas se tu acertar a mão, você estoura. Mas assim, é complicado, porque assim, depois de um tempo também passa a não render como era antes e as coisas vão esfriando. Por isso você não pode amarrar algo muito longo. E jamais colocar o influenciador como a cara da tua marca. Jamais fazer isso. Eu já caí nesse O dia que ele sair, filho, a tua marca vai ter um crash absurdo. E você vai ter que ter peito pra segurar. Uma delas, eu te falo, do meio, foi o Cariani sair da Max Titânia. Sim. Cara, a Max, ao meu ver, tomou um baque estratosférico ali. Porque, teoricamente, as pessoas tinham a visão de que o Cariani era parte da societária da parada ali. E aconteceu agora com uma menina da academia lá do Rio de Janeiro. Como que é o nome dela? Carol Vaz. Carol Vaz. Uhum. Cara... A história é muito louca, cara. Também... querendo ou não, que foi sempre a cara da academia. Ela foi a cara da academia. Então as pessoas acham que o quê? É a dona da academia. Sim. E aí, a partir do ponto que ela fala que não é mais dona, eu não sei a história, mas, cara, quebra toda a história e a pessoa que acreditava já dá um crash na marca, DNA, absurdo. E eu falo pra você que eu cometi o mesmo erro. Eu tinha o MC Gui como garoto propaganda da minha marca. As sacolas da minha marca era o rosto dele, a publicidade em geral era o rosto dele, mas o moleque também, desde quando ele começou a usar a marca, ele chegava num programa de TV, por exemplo, que eu estava presente ali e o pessoal falava assim, ó, você não pode entrar com uma marca de roupa. Ele escondia e chegava ao vivo, assim, ó, no programa. No programa, assim, ele tirava de dentro do braço, assim, metia na cabeça. Os não metia na cabeça do apresentador ao vivo, assim, ó. Entendeu? E assim, o apresentador não podia. Caramba, quem deixou esse cara entrar sem jeito, né? Ele fez isso no programa do Celso Portiolli, ao vivo no SBT. Caramba. Ele fez isso com a Luciana Gimenez. Ele fez isso com aquele cara que tem um programa no SBT também. O Danilo Gentili. Danilo Gentili. Cara, animal. E assim, eu via que ele fazia mesmo por amor. Mas as outras pessoas que estavam ao redor dele, que controlavam a mente dele ali, acabou fazendo com que ele montasse até a própria marca de roupa. Sim. E por eu abrir o meu negócio, tudo ali exatamente. Até o meu, as pessoas que estavam envolvidas ali no desenvolvimento do meu produto foram embora junto com ele para ajudar a montar a marca dele de roupa. Cara, mas isso daí é o que eu falo. A gente está sempre disposto a acontecer um negócio desse aí, mas é o que eu falo, a gente que faz o trabalho correto ali. Eu nem sei da marca dele, mas vai ver se ele continua com a marca dele. Não. Eu nem sei, nem vejo. Mas assim, não tem, cara. Porque às vezes a pessoa enxerga algo crescendo e fala, putas. E fora com o influenciador, ele pode fazer uma besteira também. E queimar a marca. Acabou a marca. Acabou a marca. Exatamente. Cara, por isso que eu falei, eu tenho que ter muito cuidado e tem que entender que também a maioria, 99,9%, são passageiros. Vai estar por um tempo. E assim, é o game, querendo não envolve grana ali. Se o cara tá recebendo bem, ele fica ali. Se ele não tá e recebe outro patrocínio mal, ele vai sair. Então, assim, cara, é complicado. E hoje é pior ainda, né? Porque hoje você tem que colocar dinheiro na frente, né? Dinheiro na frente. Não dá pra se apegar, sabe? Então, assim, é o que eu falo. Já patrocinei praticamente todo mundo do cenário, todos os mais influentes. Hoje não tenho tantos, porém,
Sou grande amigo de todos eles. Sou amigo de todos eles. Eu sempre falo, a gente tem que encerrar qualquer tipo de coisa de porta aberta, de cabeça erguida, das duas partes. Por isso é importante ser sempre transparente em qualquer coisa que aconteça, mesmo que momentaneamente ele vai te prejudicar, mas ser correto, honesto e sempre transparente, cara. Eu falo, tanto é que eu me orgulho em dizer isso, eu não tenho briga com ninguém, nenhuma marca, nenhum atleta. Não são 3 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos, são 14 anos. 14 anos Você de tá história. entendendo? E não ter uma pessoa que possa falar, puta, tu me prejudicou, tu me sacaneou. Isso pra mim é o que os antigos dizem, né? O seu nome é o que você tem de mais valioso. Então eu enxergo um pouco das coisas num geral, né? Agora uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui e senta no seu lugar que tá aqui. Se fosse para você começar hoje, ou um conselho para quem está começando hoje, qual seria o principal conselho, eu acho, que você teria que dar para uma pessoa que, para você que está começando hoje? Em marca ou em qualquer negócio em específico? Cara, vamos lá. Livre. Pensando em negócio, por exemplo, primeiro, eu buscaria algo que eu gosto, que eu vivo, que eu consumo, que eu uso. Até porque você fazer algo que você não usa ou não consome apenas pelo dinheiro, cara, vai dar ruim. 99% de chance de dar ruim. Pega esse negócio que você acha que você vive, você gosta muito, e enxerga nele, primeiro, algum ponto que você acha que você poderia melhorar e que o mercado não oferece. Isso é um pontinho, mas não é o principal. O principal você pega hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, não é o pensamento de querer, até porque eu não acertei, porque eu tive uma visão, não, vamos dizer que eu tive a visão, mas eu dei uma sorte no meio do que aconteceu, porque é muito difícil você conseguir... Sorte não existe, hein, pessoal? Assim, mas o que eu digo é o seguinte, cara, não fica tentando achar que você vai achar um produto milagroso, a cura da doença milagrosa. Não, cara. Pega, putz, o que você acha? Eu gosto muito dessa água, eu bebo todo dia, mas, cara, tem um defeito, blá, blá, blá. Cara, busca as tuas maiores referências nesse produto. Basicamente, pega ele, tenta reformular de alguma coisa, de algum jeito, melhorando os principais pontos e mete marcha. Vai ser 100% de chance que vai dar certo? Não, mas você tem que tentar. Não deu certo dessa forma? Tenta mais algumas vezes. Não deu certo? Cara, ou pula para outra coisa ou desiste desse negócio aqui. Então, assim, hoje eu não enxergo mais aquela ideia de você ficar tentando o tempo inteiro achar alguma coisa ou antecipar um movimento absurdo, porque hoje está tudo muito concorrido, tudo muito complicado, muito difícil de você começar. Então, cara, assim, primeiro, faça o principal, cara, faça o que você gosta de fazer, ou que você consome, ou que você utiliza de alguma forma, para que você consiga fazer aquilo ali com gosto de verdade, e não pense, ao meu ver, tá? Pode ser que pessoas tenham outras opiniões, mas não pense primeiramente na grana. Pelo menos eu penso assim, a minha vida, o meu estilo de vida, o meu conceito, o dinheiro, a fama, o reconhecimento é consequência do trabalho incrível que você faz. Quanto mais o seu trabalho, isso em qualquer profissão, qualquer coisa que você for fazer, se você for um cara diferente, tanto eu vou te dar um exemplo básico. Vamos lá, hoje, você pode ser um médico PhD ultra estratosférico, com 30 milhões de certificados. Eu viro médico hoje, crio um Instagram, bombo meu Instagram, fico com 1 milhão de seguidores, ganho mais dinheiro que você. Sim. 100% de certeza. Hoje o jogo é do mais famoso, não é do melhor. Exatamente. Então, uma coisa principal, ganhe relevância na internet. Eu não tenho trabalho Cara, não interessa. Começa a postar vídeo, começa a postar teu dia a dia. Vai ganhando o conhecimento, o contato com a rede social. Porque uma hora você vai utilizar dela. Aí você acerta um vídeo, daqui a pouco você acerta Exatamente. dois, Aí você pega o nicho que você escolheu. Cara, por isso que eu falo, hoje você consegue ganhar dinheiro com qualquer profissão que você escolha, com qualquer coisa que você faça. Desde que, querendo ou não, você comece a trabalhar a sua rede social. Uma hora você vai precisar dela. E para uma empresa que fatura 1 milhão por ano, para uma empresa que vai faturar 10, 20, 30, é o que você vai fazer ali na tua comunicação e na internet, que vai fazer virar esse faturamento. Então, assim, cara, o conselho que eu dou é esse: a pessoa buscar fazer realmente o que gosta, não focar única e exclusivamente, primeiramente, na grana, e realmente buscar fazer alguma coisa top, bem feita, para que você tenha o reconhecimento e a grana, com certeza. É basicamente isso. Fantástico, fantástico. Esse foi
Lucas Lobianco, cara. O cara do fisiculturismo que vocês viram, né? Trouxe as regatas Cavadona, que hoje você vê em todos os pontos do Brasil. Não é só Rio de Janeiro, São Paulo. Cara, onde... Tudo. Porque a academia tá abrindo em todo lugar. Cara, assim, todo lugar. Assim, incrível como o negócio cuidar do corpo explodiu de uma forma, assim, nos últimos 3, 4 anos, assim. Sim. Gritante. Você pega aí Pano Bianco, como que é o nome das outras academias? Skyfit, Smart Fit. Cara, você vê assim, ó, aqui tem avenidas que tem 5 academias na mesma rua, assim, na mesma avenida. E vou te falar uma coisa. Você já reparou a quantidade e a diversidade de públicos que hoje você tem dentro de uma academia? E você consegue perceber pelo que eu te falo, pelo movimento das pessoas, pela forma de se comportar e até mesmo de se vestir. Você vê lá, putz, olha lá, o roqueirão tá treinando. Você vê lá, putz, o senhorzinho tá treinando. Você consegue ver a diversidade de pessoas que estão hoje obrigadas ou não, de alguma forma, ali na academia. Então, assim, aumentou estratosfericamente e vai continuar aumentando muito, porque é a única coisa que é a saúde ali, que você não consegue comprar uma pílula mágica para você melhorar a sua saúde. Então, o exercício físico é obrigatório para você ter uma saúde melhor e um resultado muito melhor. Isso aí não tem dúvida. E é engraçado que, assim, que hoje a conscientização de praticar algum tipo de exercício físico, algum tipo de esporte, tá muito, muito, muito maior do que há 2, 3 anos atrás, né? Com certeza. E não existe milagre, pessoal. Se você quer emagrecer, se você quer ter uma vida longínqua, se você quer ter saúde, disposição, exercício físico é o primeiro ponto, né? Exatamente. É o que eu falo no início, vai parecer ruim, diferente, mas depois que você conseguir perceber a diferença que é quando você não os pratica e não os faz, você nunca mais vai querer abandonar. Nunca mais. E é aquilo, você fazer aquilo virar parte da sua rotina, como se acordar, tomar café da manhã, escovar o dente, é uma rotina. Você colocar isso dentro da sua rotina, aquilo ali virar um hábito que vai ser pro resto da tua vida. E na sua família? Como que é o esporte dentro da sua família? Eu sei que você é um aficionado, mas e assim, a esposa, os filhos, como que é? Então, cara, olha só, eu digo assim, né, questão de família num amplo, num geral, a minha família nunca foi do esporte, num amplo, no geral, mães, pais, avós, não são do esporte. Agora, a minha família, é o que eu falo, dentro de casa, o que eu quero levar para gerações futuras. Dentro de casa é 100% esporte. Minha esposa não sei quantas vezes campeões da categoria wellness, ali desde quando você começou a treinar, a competir? 2012, 12, 13, 14, todas as competições que ela ia, sempre foi campeão. Hoje tem uma outra moça também que parou recentemente de competir, que também competia muito com ela, que era a Ângela Borges. As duas ali competiam entre elas, ficou aquela rincha de uma ganhava outro. Não sei se você sabe quem eu tô falando. Eu não sou muito do assim. Isso pra mim é tudo muito novo. Tudo muito novo. Tudo muito novo. Hoje eu tô assim, aficionado. Deslumbrado com esse mundo. Eu tô deslumbrado mesmo, de verdade. Sim, e é muito legal porque você começa a ver evolução e assim, é legal. É tipo aquela parada quando você tem uma empresa ali, você construiu ela do zero ali e vai conquistando as coisas. Putz, comprei a primeira máquina. Putz, comprei a minha primeira DTF. Putz, comprei. É aquela sensação boa, é a mesma coisa a musculação. Você vai ali conquistando devagarzinho os seus objetivos e vai criando novos. E assim, eu acho que o ser humano ele é movido por isso, né? A gente tem que ter novos objetivos a cada dia. Não é ser ganancioso, é ter um objetivo, uma meta na tua vida. E não quer necessariamente ser de grana ou de corpo de nada. Você tem alguma coisa que vai te motivar ali o teu dia a dia, você querer evoluir de alguma forma. Então eu acho que é isso que move a gente e mantém a gente vivo, né, mano? Cara, perfeito. Foi legal demais ter Lucas Lobianco aqui no Papo Sem Estoque. Pessoal, fica aqui, meu muito obrigado. Lucas Lobianco vai deixar aqui mais uma vez as redes sociais dele, o site dele. Quer praticar esporte, já sabe onde procurar o produto. E atrás disso tem uma paixão. É isso aí. Tem um amor aí, galera.
Muito fácil, Metamorfose Brasil aí nas redes sociais, site metamorfosebrasil.com e meu Instagram é lucas.lobianco, quiser seguir lá, acompanhar o trabalho, ver como funciona. No meu Instagram pessoal eu passo muitas coisas, além de coisas empresariais, passo mais coisas pessoais, dia a dia, coisas que eu acredito na minha vida, etc. Mas o profissional todo na Metamorfose Brasil lá, a gente mostra muito sobre produção, você que quer entender não só sobre a marca em si, mas quer entender como funciona uma confecção por dentro. Quando eu falo por dentro, é sem mimimi, sem mostrar. Quando dá errado, a gente também mostra, uma das coisas legais também, que eu acho que você tem que mostrar, né? Se você quer criar uma marca, cara, mostra o processo inteiro, mostra também quando dá errado, para as pessoas entenderem que é algo real. E é legal você mostrar que deu errado, mas como você contornou aquela situação e mostrar o dia a dia, porque hoje o que o pessoal quer consumir é a verdade. Quanto mais você passar a realidade ali, mais as pessoas vão ganhar confiança em você e mais vão querer te acompanhar porque você é transparente, você é real. É isso. É isso. Muito obrigado pela Prazer, sua presença. Primeiro podcast que eu fui, porque eu fui convidado por esse parceiro aqui, já recusei muitos, mas eu falei, não, eu tenho que ir lá, até porque o cara tá entendendo agora o quão maravilhoso é a musculação na vida dele, eu quero poder passar um pouco dessa vibe que eu tenho, né, pra ele, nesse aspecto, né, porque ele já vive o de produção de roupas, mas o aspecto da musculação e do treinamento em si. Tamo junto, meu amigo. Nóis. Obrigado, é nóis. Rapaziada.